Fala, Rocha. Fala, Se tem um pessoal. troço que é bonito nessa abertura, é essa trilha. Essa trilha é sensacional. Se tem um troço bonito nesse programa, é essa abertura aí que a gente Queria fez. saber quem fez essa música aí. porque Essa tão bonita. música é boa, né, cara? Ah, fui eu. Não, foi entrevistado semana passada. Tinha esquecido. Ah, sim. Que alguém quiser. Porque aquele cara é produtor musical. Produtor musical, fala com ele lá. Hoje eu virei outra pessoa. Você é outra pessoa. Agora você tá fazendo coberturas de casa. Não sou mais entrevistado. Cobertura de casa. Tá mudando o ramo. Mudando de ramo. Mudando na ramo da construção, vai que se gosta. Vai que, né, na construção civil, dá mais certo. É isso aí, estamos aqui, mais um Alvo Cast chegando para você. Queremos que você sente agora aí, porque hoje tem assunto relevante. 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 A gente vai falar hoje sobre vários assuntos relevantes. relevantes. Sempre. Assuntos que acreditamos, temos certeza que é do seu interesse. Atuais, importantes, né? A gente está em dúvida de algumas coisas, a gente chamou quem entende. Claro. Né? Pronto, a gente não entende, então a gente Não chama vamos quem tentar falar do que a gente não sabe. A gente chama aqui para informar Tem que você. chamar um especialista. Chamar os mortais aqui para entender o que está acontecendo por aí, né? Tudo. E a gente vai sair entendendo também, né? Vai sair, vai sair. Mais, porque... Mas começamos no horário, né, Rochinha? São o quê? 5h60 agora? 5h60. Aqui no meu Roco Barroco. Patrocinado por Homero Clock, ó. Homero Clock. Olha você, convidado aí, ó. Roco Barroco, um relógio italiano com máquina japonesa. Presente da Homero Clock. Fomos presenteados. Clock nos... Edição da ONU. Aí, ó. Show pra caramba. Máquina japonesa. E depois o a pulseira da ONU. A pulseira ia falar. Ela tem um quê do relógio do 007. Vai pesquisar, se você está duvidando. Ele foi inspirado no relógio do James Bond. Entendeu? Então tem história. Vai pesquisar sobre o relógio. Não tem que contar tudo para você também. O que é isso? Tô falando, é o relógio da ONU. A Da máquina ONU? japonesa, o relógio italiano, inspirado no 007, que é inglês, que é a língua tá da Grã-Bretanha. isso aí, ó. A pulseira, tá quase. Tá completo. Mas é muito bom. Todo AlvoCast tem o sabor da Pizzaria Proença. Proença. O Tiagão não deixa a gente passar fome Aliás, aqui. eu já tô com vontade de comer essa pizza, hein? Eu gosto quando tem episódio, porque daí a gente come aquela pizza. A gente fica satisfeito. Fica satisfeito. Não, bom demais. É bom demais. Conheça aí, faça contato, vai lá, procura Proença Pizza do chefe Thiago. Você vai gostar, você vai surpreender. Tem muitos sabores diferenciados. Aliás, quando a gente foi na Proença lá com as meninas, né? A gente comi tanto, falei, vou passar mal. Não passa mal, não tem O Aládio não passa mal. O Aládio não Eu passou não como mal. 4 queijos. Eu não como 4 queijos que eu morro. Comeu quase a pizza inteira de 4 queijos. Deixou quase Que nada era pra outro nós. sabor? Outro sabor que ele falou? Era um... Que era que te fazia mal também, Aládio? frango, não sei o quê. O cara só manda pizza de frango. Aí comeu. O frango dele é da sadia. É diferenciado. Mas é isso aí, gente. A gente está com mais um episódio. Hoje temos um convidado especial que nos deu a honra de estar presente aqui. E a gente nem sabia que era para vir tudo de terno e gravata. Você errou a roupa hoje, cara. Bom, pelo menos viemos de Filadélfia. Filadélfia. Né? Ô, Filadélfia, a gente tá precisando de terno completo para quando vem esse tipo aqui de Moisés de brasileiro. convidado. Aí, Moisés, vai ter que ter terno completo, gravata, para acompanhar o padrão. Traje completo. Você faz a gente subir a régua, e daí, né, no episódio passado eu vim de blazer porque eu entrevistei o Rocha, para fazer diferença de nível. Não, né? a gente achando que tava abafando com a camisa, o convidado veio E veio numa estirpe. E ainda trouxe o terno da Europa, não sei o quê. É cheio de Tá onda. complicado pra nós. Não. Tá. Os caras não deixam a gente em paz. Tá puxado para nós. Não Eu até arrumei o cabelo, Paixão. Eu vi. Passei base. Passei base. Passou hoje. base. Eu passei base que eu dei uma catucada com a gilete aqui, cortei tudo a boca, a cara. Mas não tá aí nem pra passei ver. Ninguém tá vendo, né? Não. Ficou bonito aqui? Ficou bom? Não dá Bonito pra ver não fica. Esfoladinho. Bom não ficou, né? Não, bom não ficou. Bom. Essa história desse esfoladinho dele, ele já explicou, mas quanto mais ele explica... Falou que é pior. barbeador. Pois é. Seja Tá que nem bem-vindo. o cabelo dele, né? Ele penteou o cabelo, disse que tem, mas cadê o cabelo, gente? Não, ele fez o implante, botou 12 fios. 12 fios, eu estou implantando aos poucos. É porque Não, é caro, mas né? de cada lado, né? Sim, Eu tô sim, pra dar uma aos poucos, balanceada. aos poucos. Mas, na realidade, hoje temos aqui Gledson Zavadski. Senhoras e senhores, o Boa. homem chegou aqui para desvendar os E mistérios. você lembra da... Vamos fazer de novo, lá. Vamos fazer direito agora. Vamos de novo, então. faltou Senhoras e senhores, com vocês, Gledson Zavadski.
Aê, ó. Tá vendo? Ele fez estágio numa rádio chamada Marumbi. Trabalhou um tempão. Aplauso? É com vinheta. Tem Tem aplauso. aplauso hoje. Hoje estamos com plateia, É, né? mas não é o programa do Ratinho. Não, porque a gente tá com plateia aqui, ó. Ah, plateia. É. Temos a Plateia presença tá- do é. Cresco, Luiz Cresco. o Cresco tá Pensa num charmoso, cara. Né? Depois nós vamos trazer ele aqui na frente pra você dar uma olhada aqui. Um cara charmoso, esse ali. Ele não vai querer vir, porque hoje, em especial, ele não tá de terno e gravata. Se ele usar Porque esse ele só relógio anda aqui, assim, ele ó. vira o James Bond. Aí acabou, é James Bond. Mas, falando sério, seja bem-vindo, Gladson, Seja bem-vindo. Obrigado, ao obrigado. AlvoCast, finalmente, Obrigado, né? Rogério. Obrigado, Rocha. Finalmente. Oxe. Falamos 3 vezes com os caras aí e você não chegava. Mas ele fica viajando pelo estado. É difícil pegar Não, ele não consegue. pra conversar com esse cara. Não, difícil. Viaja Não, muito. você fala bobagem, ele tá viaja para São Paulo, viaja para Portugal, viaja para não sei o quê, não tô, não tenho compromisso, não sei aonde. Mas hoje ele veio meio que amarrado, o Cresco trouxe ele meio. Não, mas agora eu assumo um compromisso com vocês. A gente vai conversar com mais frequência, Maravilha. vamos esclarecer os assuntos que são de interesse de todos, do público do AlvoCast. A gente vai começar a destrinchar tudo isso aí. Para agilizar o processo e a gente chegar logo no assunto, eu não vou falar que ele é filho do seu Veríssimo, não vou falar que ele é filho da dona Anastácia, professora Anastácia lá da Araucária, não vou falar que Não ele pode é. falar o apelido que você deu pro pai dele. Não, também não vou falar, não respeitar vale. hoje aqui, não vai respeitar todo Vamos mundo, né? manter. Não vou falar que ele é o meu cotonete preferido, Não não era vou pra falar, falar. não vou falar isso. Também temos a Carol, que é a irmã dos Estados Unidos. Temos audiência dos Estados Unidos hoje. Temos. Eu vou encaminhar lá. Carol, assiste teu irmão. Vou falar. Estamos internacionais. Fala aí que eu engasguei. Enquanto o Rogério toma um chazinho, hoje eu tomo um chá. aliás, esse chazinho aqui pela C-Vídeo, Patrocinado pela C-Vídeo. patrocinado pela C-Vídeo. Sueli, o chá é caro, né, Sueli? Esse chá aqui é caro. Então, e o Gladson também. A gente vai contar que ele foi. Ele é casado com a Larissa. A Larissa já teve aí. A Larissa teve que Deu uma aula de farmácia, dela foi de muito Cosmo, não sei o que lá mais. Pra de nós. fator alto. Fator alto. Ele falou que. Eu descobri que eu tenho fator Aquele alto. dia estragou a Não, amizade. não. Fototipo. É fototipo. Você gostou, né? A gente tá falando Você errado. gostou, né? A gente tá falando... Gostei. Eu Ô, Rocha, assisti. ô, Rocha Quando tem fala fototipo alto. Rocha, eu tenho um fototipo alto. E eu tô pra Olha! baixo. Eu tô. Ei, Cresco, nós temos um fototipo baixo. Pelo menos alguma coisa na vida, hein? O cara, Fototipo alto. agora eu não aguento, cara. Toda hora. Aqui eu tenho um fototipo alto. Meu, para, fototipo cara. baixo aí. Fototipo baixo pro lado de cá. O cara tem cabelo e fototipo alto. Agora ninguém aguenta ele. Pelo amor de Eu Deus. tô até com Black Power aqui agora. Né? A Larissa veio aqui, deu uma aula pra gente e ele é casado. A gente falou mal do Gladson no dia, né? Não sei, não lembro. Apesar que ele trouxe pão de queijo e tudo no dia. É mesmo? Lembra? Pão de queijo, pãozinho de café. queijo bom. Ele fez o café pra gente. E a gente já gravou várias vezes. Chocolate paçoca. Lá na João Beto, no escritório dele. isso. A gente já gravou lá no cowork que tem lá perto da farmácia. Na também, na Padre Padre Anchieta. Anchieta. E hoje estamos aqui nos estúdios da Vídeo de Aládio Camargo. A gente não para de falar, né, cara? Pode falar agora. Pode falar. Pronto? Podemos deixar o convidado falar agora? Vamos. Não, vou dar então. Conta pra gente sobre natação. O que você quer saber Eu quero sobre saber natação, um Rogério? pouquinho da sua história de natação. Um pouquinho da minha história. Quando que você parou de treinar? Conta toda essa história pra gente. Versão curta, versão longa. Não, versão curta. Então vamos Podemos lá. fazer um podcast sobre isso, mas daí te traz o sério. Mas Aí. então vamos fazer a versão curta assim, ó. Eu comecei a nadar A voz dele tá boa aí, Aládio? com 8 anos de idade. Tá. Com 8 anos de idade eu tinha problema de bronquite asmática e aí eu tinha um problema também nas pernas, né? Era uma deficiência, como dizia o ortopedista, o Dr. Rubens de Conte, na época ele dizia que eu tinha as pernas em varo, né, em X, e eu precisava fazer alguma atividade esportiva. Aí ele indicou duas, ou você vai fazer uma ginástica, ou você vai fazer um esporte como natação, atletismo, alguma coisa assim. E aí na época eu fui fazer natação, tinha uma escola de natação que estava abrindo ali nas Mercês, do professor Célio Amaral. Então essa escola abriu em agosto de 1979 e eu, em outubro de 1979, já estava fazendo aula ali. E o professor Célio foi, digamos assim, um segundo pai para mim, porque ele, desde o começo, quando eu cheguei na escola, ele viu a minha condição e ele viu um potencial em mim. E aí dos 8 aos 11 anos eu fiz aulas normais na escola, e aí com 11 anos ele estava montando uma equipe
de natação ali embrionária, e ele me indicou para um treinador, que era o Gariba, o Luiz Fernando da Cunha Teles. Era um grande professor já na época, ele era um grande nadador também aqui no estado do Paraná. E aí eu nadei dos 11 aos 13 anos com o Gariba, e aí, digamos assim, me preparando, né? Dos 11 aos 13, você é muito pequeno ainda, você não pode fazer um treinamento pesado. E aí com 13 para 14 anos, eu fui fazer digamos assim, um teste na equipe de natação, para ver se eu tinha condição de entrar, porque era uma equipe, eram 8 atletas só. E aí eu fiz o teste e fui, digamos assim, aprovado, mas o teste realmente de fogo foi o seguinte, eu tinha que pegar o índice para o campeonato estadual de natação. E eu com 13 anos de idade, foi uma dificuldade muito grande, eu me lembro muito bem disso. Era a prova de 200 costas e eu lembro que eu peguei o índice no limite. Era 2,52, na época eu fiz 2,51,92. E fiquei feliz da vida que peguei esse índice estadual. E aí fui participar do campeonato estadual de natação em piscina longa, lá no Clube Curitibano. E aí fui participar, minha primeira participação, cheguei em último lugar. Mas participei do campeonato estadual de natação, para mim foi uma conquista. No outro ano, com 14 anos, eu participei novamente do campeonato estadual, mesma prova, peguei final entre os 8 melhores nadadores do estado, cheguei em 6º lugar. E aí, no outro ano, já com 15 anos de idade, participei novamente do campeonato estadual, mas já com outras provas. E aí eu fui campeão estadual, com 15 anos. E aí, digamos assim, essa natação, que era, digamos assim, só participar do campeonato estadual era um sonho, eu já era campeão estadual, já estava batendo recorde, já estava... Ela foi recomendada para a saúde? Para a saúde, já se tornou... Virou uma atividade esportiva levada a sério. E aí a caminhada foi indo, aí foi para campeonato sul-brasileiro, foi para campeonatos brasileiros, e aí tudo isso acabou desembocando, vamos para a versão curta, que aí eu acabei me tornando campeão brasileiro de várias provas, fui campeão latino-americano em 1997 no México, foi em agosto e setembro de 1997, eu fui campeão latino-americano de 100 metros borboleta, fui vice-campeão latino-americano de 200 metros medley, fui terceiro colocado no 200 metros costas, no latino-americano, e eu tenho uma placa, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, eu tenho uma placa, é uma placa de madeira, foi um campeonato muito importante, tem todos os patrocinadores, é uma placa de madeira de lei, então vem o símbolo do campeonato, vem o símbolo dos patrocinadores, e aí vem todas as provas, as 6 provas que eu participei, nas 6 provas, então eu tirei um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto e um 8º lugar, se eu não me engano. E eu fui o atleta com o melhor índice técnico de toda a competição, então por isso eu recebi essa placa de madeira. Naquele mesmo ano eu participei do Campeonato Sul-Americano de Natação na Venezuela, numa cidade chamada Barquisimeto, e ali eu ganhei 3 medalhas também nesse campeonato sul-americano e fui recordista sul-americano de 2 provas, foi do 200 metros borboleta e do 400 metros medley. E aí isso foi o ano de 1997, então aí foram 2 anos de muitas conquistas, e aí em 97 e 98 também, para coroar isso, eu fui um dos 10 melhores nadadores do mundo. Sai uma lista todo ano que é o top 10 da FINA, né, a Federação Internacional de Natação. Então em 1997 eu fui o 8º do mundo, e em 1998 eu fui o 7º do mundo. Então, assim, foi uma grande conquista. Disso vieram outros campeonatos brasileiros, outras provas. O brasileiro você foi mais de 10 vezes, né? Mais de 10 vezes campeão brasileiro. Tive muitos recordes estaduais, recordes sul-brasileiros, recordes... tive sul-americano, automaticamente se tem um recorde brasileiro. Mas, se eu não me engano, ainda tem recordes estaduais aqui no Paraná que não foram batidos até hoje. Até acho que tinham comentado comigo, eu tinha um recorde, acho que era de 200 medley, acho que tinha de 100 costas, tinha alguma coisa ainda que estava aí, acho que de 100 borboleta, ainda tinha, duraram mais aí de 14, 15 anos. Hoje na Escola de Natação Amaral lá, tem a foto dele, garotinho lá. Tem. Isso é uma coisa, é muito bonito. É uma homenagem. Tem a foto lá na escola e tem outro outdoor, inclusive na esquina também. Tem isso, as pessoas que chegam lá, tem lá nadando, tem a foto lá na esquina, é muito bonito. De todas essas posições e títulos e premiações, considerações, o que mais me interessa é quando você disse que foi o último.
é o mais interessante, porque isso mostra o teu caráter. Sim. Porque ali você podia ter desistido. E eu soube que você tem um arsenal de medalhas em casa. Ah, tem bastante. Porque você não desistiu. Não. Tem algumas caixas, eu acho. Tem algumas caixas. Esse é o seu caráter. E ali estava sendo forjado, né? Lapidado. O Gledson estava sendo lapidado ali. É por isso que eu sempre digo, depois do meu envolvimento com a política mais recente, eu sempre digo que o esporte é uma das melhores atividades para formar o jovem, formar o caráter. O esporte ele vai formando o indivíduo, vai dando princípios, vai dando valores, vai mostrando para a pessoa o que realmente importa. É muito importante. Educação e esporte eles podem transformar a nação. É muito importante. Passagens, você está falando, eu cheguei em último, mas teve uma passagem que foi mais complicada na minha carreira. Vocês vejam, eu estou falando de 97, 98, foram anos de conquistas. Em 2001, a gente tinha, na metade do ano, era para acontecer o Campeonato Pan-Americano de Natação, em Santo Domingo. E 6 semanas antes do Campeonato Pan-Americano de Natação, eu sofri um acidente. E aí, nesse acidente, eu praticamente perdi o meu braço esquerdo. Eu tive, para o pessoal que trabalha com ortopedia, que é médico, eu tive uma lesão, uma L6 de ombro. Eu rompi todos os ligamentos. Eu fiquei com o meu braço esquerdo aqui, ele ficou pendurado. Ficou pendurado. Eu fiquei segurando o meu braço. Pendurado pela pele? Pela pele. Assim, rompeu todos os ligamentos. E aí eu tive que ir para o hospital no outro dia, já de manhã cedo, 6h30 da manhã. Foram 11h30 de cirurgia. A minha sorte que o médico que veio me operar, o sobrinho dele era nadador. E aí quando eu cheguei no hospital, a equipe estava montada, era o Dr. Lafitte e eu acho que é o Dr. Barbosa, que era o assistente dele. E aí eles me reconheceram, o pessoal me conhecia do esporte, falou, mas peraí, mas é o cara, é o nadador e tal. E aí aconteceu que eles me anestesiaram, conversaram um pouco comigo, me anestesiaram, aí eu lembro muito bem que eu falei para o Dr. Lafitte, eu falei, doutor, me opera, capricha, porque eu quero voltar a nadar. Aí ele olhou assim para mim, do tipo, cara, olha a gravidade. E eu falei, eu quero voltar a nadar. E aí eles me anestesiaram e aí começaram a conversar. E aí passou o tempo da anestesia, que eles acharam que tinha feito efeito, eu estava ali escutando a conversa deles. Eles olharam para mim e falaram, cara, você não vai dormir não? Eu falei, vou, quando vocês me disserem que vocês vão que eu vou voltar a nadar. Vocês vão arrumar. Vocês vão arrumar. Aí ele me olhou assim, eu segurei no braço dele. Aí ele viu que era sério, né? Eu falei, não vou dormir. Aí eles me deram mais meia dose e eu falei, tô esperando. Eles falaram, não, a gente vai caprichar. Eu falei, então tá bom. Aí eu apaguei. Aí apaguei. Mas vocês vejam, gente, o acidente foi dia 2 de junho de 2001. Eu fiquei praticamente 4 anos aí sem fazer nada. Aí eu fiquei com 2 pinos. Esses pinos vinham para fora, eram de mais de 20 centímetros, eles vinham para fora do braço. Fiquei 1 ano e meio andando com eles e um parafuso de titânio, que ficou colocado aqui, de cima para baixo, compridão assim. Eu tenho guardado até hoje de recordação esse parafuso. É uma das suas medalhas. É uma grande recordação. E aí o que aconteceu? Eu fiquei parado, foi 1 ano e meio, 2 anos praticamente para poder tirar esses pinos, né? Porque eu rompi todos os ligamentos, então tinha que consolidar tudo isso, uma cirurgia muito complicada. Depois de 2 anos tiraram, aí eu pude começar a fazer fisioterapia, e aí eu admito, Dr. Lafitte, admito, Dr. Barbosa, que eu menti para a equipe médica, porque eles me receitaram 20 sessões de fisioterapia. E aí passou o tempo das 20 sessões, eu cheguei lá no consultório, o Dr. Lafitte me examinou, falei, nossa, você está tendo um progresso excelente com a fisioterapia. Eu falei, estou caprichando, doutor. Só tinha um problema, não fiz nenhuma sessão de fisioterapia, eu estava indo nadar escondido. E aí passou as 20 sessões, ele recomendou mais 20 e eu, pode deixar comigo, doutor, vou fazer mais 20. Passou mais 1 mês e meio, ele chegou lá, você está progredindo muito bem. Falei, obrigado, doutor. Mais 10 sessões de fisioterapia, eu acho que você vai estar liberado. Daí já pode pensar em nadar. Já pode pensar em nadar. E eu nem sabia, né? E eu nadando ali escondido, tentando dar meu jeitinho devagarinho. Parecia um pato manco, né? Com a asinha quebrada, mas estava tentando. E aí depois das 50 sessões de fisioterapia, ele chegou lá e falou, não, você tá liberado, muito bem, evoluindo. Lógico, eu contei a verdade para ele, foi uma gargalhada só no consultório, e eles me liberaram para voltar a nadar. Só que aí a gente já está falando aí de 2006, novembro de 2006, e aí 2007
passando 2006, aí começo de 2007, e aí aconteceu uma coisa, vocês vejam como é que é, né? A escola de natação, o Célio Amaral, por que eu digo que ele é um segundo pai, né? Um mentor que me encaminhou. Ele me encontrou no final do ano, ali, acho que foi em dezembro de 2006, ele me encontrou na Cassol, aqui na frente da rodoferroviária em Curitiba. E aí eu estava entrando na loja ali de material de construção, ele estava saindo, que ele tinha ido comprar coisas para a escola. E aí ele olha assim para mim, oi. Eu tomei um susto, falei, opa, tudo bom? Como é que tá, Célio, e tal? Aí ele assim, escutei rumores de que alguém está nadando escondido. E eu estava nadando escondido porque eu não estava indo numa piscina oficial, né? As piscinas oficiais, elas têm 25 metros ou 50 metros. Eu estava indo nadar numa piscina de 20 metros, porque lógico, estava toda aquela situação, não queria, digamos assim, voltar a nadar de uma forma que o pessoal soubesse que aquele grande atleta estava com problema, com dificuldade. Queria me preservar, digamos assim. Aí ele olhou assim para mim e falou, olha, você tem que voltar a nadar. Eu falei, poxa, Célio e tal. Ele, não. Sem conversa, segunda-feira lá na escola. Sério, ele, segunda-feira lá na escola, sem conversa. Segunda-feira eu estava na escola de natação Amaral. E aí eu passei o ano de 2007, voltando a nadar, tive que fazer mais uma cirurgia, por quê? Porque eu ainda tinha o parafuso, e o parafuso ele limitava os movimentos. E aí eu fiz uma cirurgia, novamente, tive que abrir de novo o braço e tirar esse parafuso de titânio, porque limitava os movimentos. Aí chegou no final do ano, de 2007, eu já estava com um desempenho bem razoável, o Célio falou, você não quer participar do campeonato estadual de natação ano que vem? Eu falei, poxa, Célio, 2008 já, estou aí com 35 para 36 anos de idade, eu ia nadar o Pan-Americano de Santo Domingo, eu já tinha feito o índice olímpico 2 vezes, eu estava indo para fazer no Pan-Americano o índice olímpico, por causa do ano olímpico, para digamos assim, ir para uma Olimpíada, né? Para chegar nesse nível de ir para a Olimpíada. Já tinha feito o índice olímpico, mas você tem que fazer em competições oficiais para que seja válido. Eu falei, olha, eu vou pensar. Ele falou, não, vai te fazer bem isso, vai fazer bem. Aí aconteceu que em 2008 eu acabei aceitando, participei do Campeonato Estadual de Natação. E aí foram 4 etapas. Foi Londrina, Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu. Sei que Londrina foi a primeira, Foz do Iguaçu foi a última, só não sei se as duas estão na ordem correta. E aí você pode nadar 2 provas por etapa e os revezamentos, né? E eu nadei então 8 provas, né, durante o ano, nas 4 etapas. E eu acabei ganhando as 8 provas, eu ganhei todas elas. Eu bati 2 recordes estaduais, então esses que eu estava falando para vocês, que ficaram válidos ainda, acho que tem alguma coisa ainda. E acabei ganhando também as provas de revezamento, e isso me fez um bem muito grande, porque para minha cabeça foi muito bom. Com certeza. Tá? Isso foi assim um renascimento das cinzas, né? Você, com essa idade toda, você conseguir ter um desempenho desses, né? Depois de todo o problema que passou. Pra vocês terem ideia, eu, durante esses anos, de 2001 que eu sofri o acidente até 2008, eu tinha o meu peso de atleta competitivo é 83 quilos, 83,5. Eu cheguei a ficar com 69 quilos. E aí eu voltei para os meus 83, 83,5, que eu mantenho até hoje. Porque aí uma das condições sine qua non para que eu pudesse tirar o parafuso do ombro era... Musculatura, né? Exatamente. Aí o médico, o Dr. Lafitte, falou, tudo bem, eu vou tirar. Mas você nunca mais vai poder parar de treinar, porque senão você vai ter problema, né? Deus parou? Nunca mais. Nunca mais. Eu nado todo Outro dia. Eu falei umas imagens dele lá, cara. Eu já tava cansado já. Tava cansado, porque eu queria ir embora já. Uns 40, 50 minutos, eu falei, cara, vamos embora. Cansado de ver. De ver ele nadar. Aí eu tava agoniado já. Só de ver. Daí eu falei assim, e daí, vambora, chega? Ele falou, não, agora que eu vou nadar. Tava aquecendo. Tava Era aquecidinho. aquecimento. Eu falei, Era aquecimento. pelo amor de Deus. Aí como tava de carona, eu tinha que ficar lá, né, Crespo? Né? Tinha que ficar lá de molho lá. E aí ele pau na máquina, vai, daí, aí que... Falei, pô, já gastei todas as fitas aqui do celular. Eu não tem mais nem lugar pra gravar agora. Aí ele, não, agora grava aí que agora é pra valer. Aí foi show de bola. Muito legal. É que ele nunca tinha visto nadar, Rocha. Ele achava assim, você nada, É que assim, nada, todo nada. dia depois das 5 e pouco, 17 horas, ele some. Aí eu falava pra Larissa, depois ele falou, ó, foi pro balé, foi pro shopping, né? Não, foi nadar. Mas que todo dia ele sai.
Foi nadar. Essa eu quero ver. Na casa, duvido. Aí, Ele não acreditava, Aí, né? ele- Nada bem, não, ele não sabia, né? Não, ele foi um grande nadador, fez seleção brasileira de natação, teve muitas medalhas e tal. Ele fala, capaz. aí fui num churrasco na casa da mãe dele. Aí ele levou lá num quarto lá, não é um quarto, é o quarto das medalhas. Só tem medalha. Ninguém consegue dormir naquele quarto. Lá tem medalha, quadro de medalha, não sei o quê, troféu, é só medalha. Muito legal. E até hoje ele treina forte, ele treina como atleta. Eu brinco que eu sou um ex-atleta em atividade, né? Eu faço um volume de treino que é a metade do treino que eu fazia na época, né? E aí vou para musculação também regularmente. Então eu nado de segunda a sexta ou segunda a sábado e vou para musculação também de segunda a sábado para fazer essa complementação, né? Então assim, me mantenho bem em forma mesmo, realmente. Mas tem assim, é um sacrifício por um lado, mas por outro faz muito bem para a saúde e mantém a gente numa condição que você tem a capacidade de estar fazendo todas as atividades do dia a dia, uma agenda super lotada, como o Rogério comentou, mas essa agenda ela se torna produtiva, né? E prazerosa porque você está fazendo ela, digamos assim, com uma certa facilidade, porque você está bem condicionado. Ingles, uma curiosidade, né, nossa, porque você esteve dentro de tudo, né, do profissional, vamos dizer assim, né? Você viveu isso. Sim. E você sabe o que é necessário para ser profissional, né? Tanto financeiro, como incentivo, como tudo mentalmente, isso aí, mental e tudo. Fisicamente. E hoje, atualmente, o que você vê disso? Porque você ainda está lá dentro. Você ainda conhece as pessoas, está treinando e tal. Como é que você vê hoje que está isso? O que estão desenvolvendo? Você fala no que aspecto melhorou? do patrocínio para o atleta, para o nadador? Treinos, enfim, São a educação valorização. para chegar a isso, valorização. São duas questões aqui, até três. Vamos lá. Hoje o incentivo ao esporte ele aumentou, ele melhorou bastante. Na minha época, por exemplo, eu me lembro muito bem, estava começando, a gente tinha o patrocínio. Posso falar marcas aqui? Não, tem problema? Se vocês quiserem vir patrocinar, se quiser até patrocinar a gente. Eu ia falar umas marcas aí, se Fiquem à vocês vontade. quiserem patrocinar, a gente está aqui. A gente tinha o Tem campeonato. abertura para vocês, é só vocês virem. Tinha o patrocínio da Kibon, né? Essa Sorvetes família, Kibon. esse é outro nome. Pois é. Tinha o patrocínio da Kibon, dos sorvetes Kibon, então tinha o Campeonato Brasileiro de Natação da Kibon, tinha outros campeonatos, a gente tinha patrocínio desse. Era uma delícia, né? Você chegava lá, nadava as provas, tinha o freezer à vontade, assim, o pessoal passava o dia inteiro nadando e comendo sorvete. Mas aí foi bem aquela época que começou o patrocínio dos Correios, né? Que se mantém praticamente até hoje, da Seleção Brasileira de Natação. E eu peguei bem o comecinho disso. Então, antes não tinha nada, gente. Então, vocês imaginem que eu cheguei a nadar competições no Brasil e no exterior, aonde eu paguei a passagem do meu bolso para estar representando o nosso país. Isso melhorou muito, né? Hoje você tem mais verbas, melhores verbas, isso está melhor direcionado, mas até recentemente não é segredo nenhum que a gente teve vários escândalos em várias confederações não só de natação, né? A gente teve escândalo na Confederação Brasileira de Natação, tivemos escândalo na CBF e de outros esportes também, várias delas, né? Várias confederações que representam os esportes olímpicos no Brasil tiveram escândalos de corrupção, de desvio de verba, foram trocas de presidente, processo e tudo mais. Então, assim, por um lado você teve um patrocínio maior, um cuidado, uma atenção maior com o esporte. Por outro lado, você teve vários escândalos de corrupção que não contribuem em nada. Você também tem, de uma certa forma, uma atenção maior por parte dos governos municipais, governos estaduais e do próprio governo federal, com programas de bolsa e de incentivo aos atletas, que são muito importantes. Muitas vezes, você tem atletas extremamente talentosos que não têm a mínima condição de estar fazendo a sua atividade, desenvolvendo o seu esporte, porque não tem dinheiro para um ônibus, não tem dinheiro para alimentação, não tem dinheiro para equipamento esportivo, e aí você tem vários talentos muito promissores no nosso país que estão à margem aí porque não foram às vezes nem descobertos, né? Ou então muitas vezes estão treinando com tanta dificuldade que não atingem um desempenho ótimo que eles poderiam conseguir, né? Porque é um todo, né? É uniforme, é alimentação, é um cuidado psicológico, alimentação balanceada, a oportunidade de nadar, né? O atleta que tem uma, digamos assim, a condição de ser um atleta de elite,
ele, a partir do momento que ele é identificado e ele começa a treinar de uma forma mais séria, acompanhada, mais profissional, ele tem que se dedicar aos seus estudos, ao colégio normal e ao esporte. Os americanos fazem muito bem isso, alguns outros países também, mas eu cito muito bem os americanos como exemplo, porque em 1997, quando a gente foi nadar o campeonato latino-americano lá no México, que eu contei para vocês agora há pouco, a gente depois teve a oportunidade, a convite da seleção americana de natação, a gente foi conhecer a sede deles, que fica em Fort Lauderdale, na Flórida. Lá existe também o Swimming Hall of Fame, né, que é o Museu da Natação. Então, a estrutura que eles tinham já naquela época, em 1997, eu acho que hoje ainda nós não temos aqui no Brasil. É toda a estrutura que eles têm de apoio aos atletas lá, com equipamentos de última geração. Eles têm piscina de fluxo, onde o nadador podia entrar, ter o seu desempenho ali filmado, os treinadores podiam fazer correções de estilo e tudo mais. São coisas fantásticas que a gente ainda não tem, assim, muita coisa no Brasil até hoje. Então, assim, a gente progrediu bastante, mas ainda falta muita coisa. Tanto que, se vocês perceberem, o desempenho no Brasil, até nos Pan-Americanos o Brasil vai bem, mas nos Jogos Olímpicos o Brasil não tem um desempenho tão substancial em relação aos outros países, né? Se você for fazer comparativamente pelo tamanho da população brasileira, proporcionalmente o nosso desempenho não é tão representativo. Eu até, às vezes, eu costumo brincar, né, que o Brasil chega na Olimpíada, ele vira o Bronzil, né? A gente, com raras exceções de atletas realmente espetaculares que a gente tem, que são talentos acima da média, o Brasil, às vezes, com muita dificuldade, consegue chegar em honrosos terceiros lugares, que eu vou dizer para vocês, normalmente para os nossos atletas... São campeões. Sim. Vale mais do que ouro, porque pelas condições que eles tiveram, chegar lá e conquistar uma medalha de bronze, ou muitas vezes uma final olímpica, é digno de muita nota pelas dificuldades que eles tiveram tem antes. tudo, né? Canoagem, tudo isso aí tem. O pessoal que chega ali, que às vezes não consegue chegar no primeiro ali, é lutado. O cara fez além. Se você for comparar as condições que eles tiveram para conquistar aquele bronze com atletas realmente de primeiro mundo, que tem todo um aparato de Estado realmente, onde o esporte olímpico é uma política de Estado, você veja aí nações como China, como Rússia, como Estados Unidos, como França, isso eu estou falando só de natação. Tem equipes e talentos de natação fantásticos. Grã-Bretanha, Austrália, são países que são referência na natação. Esse incentivo ao esporte é política de Estado. Então, esse desempenho esportivo, ele representa não só um desempenho esportivo, um sucesso para o atleta, mas também o sucesso do país como nação desenvolvida, né? Bacana. Gledson, a gente, se for ficar falando de esporte, que a gente vai até tarde, né? A gente marca outro dia e marca um episódio só para falar sobre convida isso. Os caras que têm interesse, né? Traz o Célio para contar um pouco. Da história. Ele é inspirador e eu acho assim, né? Ele foi meio que o teu patrocinador nesse um bom período, né? Por um grande período, o Célio, ele realmente, efetivamente, me patrocinou. Ele me apadrinhou dentro da Escola de Natação Amaral aqui em Curitiba e me deu todas as condições para treinar, sem me cobrar nada, absolutamente nada, inclusive me dando as condições até muitas vezes de algum material, de algum apoio, de algum incentivo. E depois, quando eu precisei também, ele me encaminhou para outros clubes. Ele que ajudou no meu encaminhamento para fazer o salto, né? Quando eu já estava num nível ali, era com 17 para 18 anos, eu saí do Clube Amaral, ele me encaminhou para outro clube também de referência nacional, como sócio-atleta. Eu fui nadar aqui no Clube Curitibano. Aqui em Curitiba, eu fiquei acho que 2 anos e meio ali nadando como sócio-atleta, porque tinha uma equipe de natação fortíssima, tinha técnicos de nível internacional treinando a equipe, então ele não tinha mais condições dentro da escola de me dar esse acompanhamento, esse suporte. Ele arranjou para mim o encaminhamento, eu fui para o Clube Curitibano, sou muito grato ao Clube Curitibano por isso, por essa oportunidade de 2 anos e meio que eu tive lá, que me ajudou a desenvolver enormemente. Vocês vejam, foi ali 18, 19, 20, 21 anos de idade, e aí, vamos falar, 1997 e 98, eu já estava com 25, 26, 27, 28 anos de idade, mas eu já estava treinando lá em Vitória, no Espírito Santo,
com o treinador, era o Benhur Ferreira Dias, né, que era um dos treinadores, ele foi treinador da Seleção Brasileira de Natação também. Então, assim, é toda uma caminhada que você vai indo, então você precisa de toda uma condição prévia, de apoio, de suporte, de estrutura, de um clube, de um treinador com todo o conhecimento, toda a condição, e aí você vai galgando e vai chegando, vai conquistando, né, os resultados, mas precisa de todo um ecossistema, uma infraestrutura por volta, né, senão você efetivamente não chega lá. Legal. E a gente tem que marcar com o Célio, conseguir trazer ele aí. Marcar os dois está quase difícil. É quase difícil. Não, eu vou assumir o compromisso com vocês. Ele tem que trazer o Célio. Para trazer ele, ainda não consegue. O Célio talvez é mais fácil. Né? Olha, Célio, você está convidado. Se ele não vier, você venha sozinho, nós vamos contar Isso tudo. mesmo. Aí vamos contar o outro lado do negócio. Daí você vai contar o lado que ele não falou ainda. Ele está aqui. Deixa. Sempre tem o outro lado, né? Ele quer saber todos. Mas é um grande... Ô Gladson, vamos mudar a conversa, a prosa. Eu sei que você tem uma raiz polonesa, né? Com avô, com bisavô, professores, escritores e tudo. E eu queria que você contasse um pouquinho disso e contasse um pouquinho da Braspol pra gente. Que você é diretor de assuntos internacionais, isso, né? Diretor de Relações Internacionais da Braspol Nacional. Então, queria que você ambientasse a gente na Polônia, Tá. no seu lado polonês aí, do olhinho claro e tal, e daí conta pra gente da Braspol. Assim, a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, né? A família do meu pai, família Zawadzki, família da minha mãe, família Bestiak, família Wolski. Nós temos uma origem polonesa muito forte. Nas primeiras levas de imigrantes poloneses para o Brasil, ali na década de 1860, já vieram descendentes nossos pelo lado da minha mãe. E pelo lado do meu pai, o meu avô, o professor Zdzisław Zawadzki, que era professor, muitos aqui em Curitiba o conhecem, ele era professor de latim, francês e grego do Colégio Estadual do Paraná. Ele escreveu livros, né? Escreveu livros. A primeira gramática de latim e português escrita no Brasil foi ele que fez. Chama-se Elementa Loquendi. Ele foi publicada, foi vendida, distribuída. Eu tenho alguns exemplares ainda. E esse meu avô, ele nasceu na Polônia. Ele efetivamente nasceu. Ele é de origem polonesa. A minha avó também, a Josefa, a esposa dele, nascida na Polônia também. E vieram também os dois fugidos para o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. O irmão do meu avô, tio Januário também, Januário Wojslaw Zawadzki, professor também de nível universitário. Ele foi diretor do Colégio de Marechal Malé, aqui no Paraná. Tem um outro tio também, tio avô, o tio Bogusz, também irmão do meu avô Zdzisław. Mas aí ele hoje é protético, morava nos Estados Unidos, tá? E já falecido, mas assim, toda uma família de origem polonesa, né? E tem também alguma coisa, tem um sobrenome do meio, né, Renier, tem alguma coisa assim francesa, monegasca, tem uma bisavó que era austríaca, né, de sobrenome Fugel, então assim vira quase uma coxa de retalhos, mas predominantemente de origem polonesa. E aí a gente chega e também, isso vale a pena mencionar, eu tenho a sorte de ter nascido numa família de professores, né? Minha mãe professora, né? Professora Anastácia, ela é professora de carreira, é professora de magistério, diretora de colégio em Araucária, professora de magistério. Meu avô, professor Zdzisław, também. Os outros tios-avós, professores também. A minha esposa, ela é professora, a minha sogra é professora, a minha esposa é professora universitária. Muitos anos deu aula na Escola de Medicina na PUC, a Larissa, que vocês entrevistaram aqui. As tias dela também, todas professoras. Eu também, para não fugir à regra, dei aula de natação uma época também. Então, assim, eu acredito que é uma grata satisfação, né? Uma bênção você ter nascido numa família com tantos bons exemplos de professores e você também, num determinado momento da tua vida, você poder compartilhar esse conhecimento, esse ensinamento. Mas aí, quanto à questão da Braspol, a Braspol o que é? A Braspol ela é uma entidade, ela é a representação central da comunidade polono-brasileira. Ela congrega os imigrantes de origem polonesa no Brasil, que são hoje mais ou menos 1,5 milhão que a gente tem esses dados
levantados. A Braspol está presente, segundo, eu não me engano, o último levantamento, ela tinha 420, quase 430 núcleos que foram fundados no Brasil em 17 estados. Mas você não tem todos eles ativos, né? Então hoje a gente está fazendo um trabalho na Braspol, a gente está tentando fazer uma reorganização. O estatuto, a entidade, ela vai comemorar 35 anos agora, já foi feita uma comemoração no começo do ano, mas uma das atividades aí está sendo refeito o estatuto, e a gente vai procurar aí ajudar nessa diretoria, fazer uma participação, para que futuramente a gente possa reavivar essa representação da comunidade polono-brasileira. A gente tem tido o apoio de diversos empresários de origem polonesa, a gente tem tido o apoio de diversas lideranças da comunidade polonesa. Do consulado. Consulado, assim, a gente tem... O consulado é em Curitiba, né? O consulado geral da Polônia é em Curitiba. Curitiba é uma cidade muito importante para os poloneses, para o país Polônia, porque tem uma comunidade muito grande aqui, tem uma importância muito grande. A gente tem aqui a gente tem vários expoentes. A gente tem um Bosque do Papa, a gente teve um Papa, João Paulo II, que era de origem polonesa. Você tem uma comunidade católica muito fervorosa, muitos devotos aqui do próprio São João Paulo II agora, aqui na nossa catedral, aqui de Curitiba, a catedral nossa, a gente tem um busto do Karol Wojtyla. O Karol Wojtyla, do nosso Papa. E Curitiba é uma cidade, tanto é importante que você tem esse consulado geral da Polônia aqui. Nós temos, lógico, a embaixada, a representação da nação polonesa lá em Brasília, mas o consulado geral é aqui. Nós passamos por um momento agora, houve uma troca, né, saiu a cônsul, chegou um cônsul novo, inclusive eu tenho uma agenda com ele no próximo mês, acho que está marcado para setembro, e assim as conversas vão evoluindo. Mas e temos a dona Danuta. Dona Danuta, que nós vamos entrevistar também, que é o patrimônio do bosque ali, do bosque do Papa João Paulo II. Ela é polonesa lá da... Ela foi prisioneira de guerra. Ela tem uma história de vida, a história é fantástica. A gente não pode perder, a gente tem que trazer ela aqui. Eu já até combinei com o Rogério, eu tenho um compromisso de vir aqui no dia com a Dona Danuta. Ela já se comprometeu a vir aqui, ela tem alguma dificuldade por causa da idade dela bem avançada. Tá com mas 90 aí... Sabe que eu não sei, Rogério. 92 ou 98? 92, eu acho. 92, mas ela tem alguma... Mas uma lucidez fantástica. Alguma dificuldade física, né, motora, mas ela tem uma lucidez assim, muito grande, e a história dela vale muito a pena ser ouvida e ser contada. E registrada, né? Registrada, porque assim, as gerações de hoje, elas não estão entendendo. Ela é um testemunho vivo da história. Então, assim, me preocupa... Poucos. Exatamente, me preocupa muito. A gente está tendo uma questão hoje ali, né, entre Israel e a Palestina, ali na faixa de Gaza. Então tem muita gente emitindo opiniões aí nas redes sociais. Eu tenho visto muito protesto, muita coisa, muita gente levantando bandeiras aí, sem estudar a história e sem realmente saber o que está acontecendo. Então eu recomendo ao pessoal, estude um pouquinho a história da Segunda Guerra Mundial, veja o que houve, a perseguição ao povo judeu e a gênese do Estado de Israel ali, a partir de 1948, né, com a fundação da Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil fez o discurso de abertura, e é uma tradição até hoje que o Brasil faça esse discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas o pessoal que está aí na rua protestando contra o Estado de Israel e está defendendo aí, vamos dizer aí, alguns grupos terroristas, acho que não está sabendo. É bom dar uma estudada e entender bem o que está acontecendo. Tá? Não ir no ímpeto e na informação do vizinho. Eu costumo falar, às vezes eu comento, eu já comentei isso com o Rogério, às vezes tem muita notícia e o pessoal vai muito atrás da notícia. E o que é a notícia? A notícia é uma informação que um determinado canal de comunicação pegou aquela informação e às vezes coloca um viés noticioso, uma interpretação, ou digamos assim, puxa ela de acordo com uma interpretação que seja mais favorável para algum lado, digamos assim. Então a notícia, ela acaba tendo um viés, muitas vezes ideológico, e acaba não correspondendo à realidade da informação. E aí eu costumo dizer que a notícia é diferente da informação. Muito, né? Vamos dizer, todos, mais ou menos, a informação não te chega pura. Não. Não te chega como seria num livro do escritor que, vamos dizer lá, a Dona Danuta que viveu a guerra. Sim. Não é. Ela já vem uma informação dirigida hoje. Sim. Né? Para que você já pense daquela maneira.
que ela está chegando. Então, isso assim, e eu A informação, ela acaba muitas vezes sendo deturpada, né? Ela não acaba correspondendo à realidade, né? Em muitos Quando casos... você mostra, como vocês mesmos disseram, o Rocha, o Rogério estava brincando aqui que vai trazer o Célio, né, para contar o outro lado. Então a gente também, nessas questões de noticiário, tanto nacional quanto internacional, a gente precisa ter realmente a informação completa e os dois lados para fazer uma análise. E não é só internacional, é simples. Sim. É simples, né? A informação do cara que foi assassinado, que roubou, essa informação também é mexida. Hoje a gente não tem uma confiança de dizer, cara, ele fala a verdade. Esse cara fala o que aconteceu. Você precisa tudo dar você informação. Tudo você tem que analisar o que estão falando, fazendo. Né? Hoje a sociedade, ela tomou um mau costume de apontar o dedo muito fácil. E aí, para as pessoas que costumam apontar o dedo e acusar, eu costumo dizer que quando você aponta um dedo, você tem um dedo apontado para um lado, mas você tem 3 apontados para si. Então, dá uma analisada antes. E, às vezes, algumas notícias que chegam que não são de interesse, assim, de ser elucidado. Um caso que não é interessante ser elucidado, muitas vezes... chega a notícia, não, era uma questão de drogas. Às vezes não era. Mas, tipo, só para... não, esquece. É drogas. E às vezes não era. Tem uma história por trás que as pessoas não quiseram contar. Que às vezes não vende essa história, né, Rocha? Essa história não vende. Não é uma história vendada. Então é melhor, continuar explorando a notícia do que a verdade, porque a notícia está vendendo. E a verdade não é dada nem inteiro. Aqueles programas de 190 de TV, o cara ele começa aqui a matéria, ele avisa. Quando começa a matéria, ele corta para outra matéria, não sei o quê, entra para vender o shampoo, daí ele volta. Cara, você não entende nada. Dali a pouco, gente, boa noite. E te deixa esperando aquela notícia. Uma semana, outra dia você tem que voltar. Pois esperando o quê? A notícia, né? E a informação vai vir quando, né? Quando é que vem a informação? Se vier, já está de bom tamanho, né? Já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Aliás, a gente estava... Você falou agora há pouco aí da Larissa. Certo. E eu sei que vocês participam de um movimento muito bonito, que é o Médicos de Rua, que acontece ali na Praça Tiradentes. Eu já vi, eu já passei por ali. É que ali é teu horário, né? É, o meu Eles horário. estão ali, é teu horário no final do culto, do teu trabalho ali, você passa por ali. Não, de manhã, quando eu passo ali, já tem um grande movimento ali, na Praça Tiradentes. O Médicos de Rua Curitiba, Isso. ele é um trabalho muito bonito. A gênese dele é assim... ele é um professor chamado Jim Withers. Ele era professor universitário na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. E ele todo dia de manhã ele ia para a faculdade, ele ia de trem suburbano, não sei se era um trem ou era um metrô de superfície, mas acontece que ele no caminho ele passava por viadutos e ele via moradores de rua embaixo desses viadutos. E ele via aquelas pessoas sem atendimento. E ele pensou, puxa vida, essas pessoas são os homeless, né? Lá nos Estados Unidos, eles estão sem casa, sem abrigo, muitos estão doentes, estão sem atendimento. Eles não conseguem nem um atendimento médico porque eles estão muitas vezes maltrapilhos, estão sujos e não têm a mínima condição nem de procurar esse atendimento. Então, o que esse médico fez? Ele fez uma cadeira na universidade. E no começo era uma cadeira opcional, os alunos se inscreviam, né, como matéria optativa, e aí eles colocavam uma mochila nas costas com medicamentos, com equipamento básico de atendimento, e iam atender esses moradores em situação de rua embaixo desses viadutos, embaixo de pontes, aonde eles estivessem nas praças. Num primeiro momento, o Dr. Jim Withers ele contou que ele se vestia como os mendigos, porque senão eles não aceitavam receber ajuda de alguém que viesse, por exemplo, de terno, de gravata, ou com um jaleco médico, alguma coisa, ou até como se fosse uma autoridade. Então ele, num primeiro momento, ele se vestia como eles, né, com roupas bem mais simples ou roupas ruins, e ajudava, ele foi ganhando a confiança e depois ele começou a desenvolver todo esse trabalho. Então ele desenvolveu essa técnica de atendimento aos moradores de rua. E isso já tem 35, acho que hoje já tem mais de 40 anos isso. Vocês vejam, aí isso chegou no Brasil em 2015, ali em São Paulo,
E aí a minha esposa Larissa, ela dava aula na PUC, no curso de medicina, dava aula de farmacologia, acho que era para o 3º, 4º, 6º e 7º período. E aí ela tinha o amigo, né, o Dr. Ricardo, que era também colega dela, dava aula na escola de medicina também. O Dr. Ricardo foi fazer uma pós-graduação em São Paulo, e aí teve contato com o Médicos de Rua que estava sendo desenvolvido lá em São Paulo. Trouxe a ideia para Curitiba em fevereiro de 2018. Eu lembro que ele ligou para nós, né? E aí falou com a minha esposa, nós estávamos ali na farmácia no Champanhar, ele queria conversar com a gente. Aí a gente foi tomar um café ali do lado, aí ele expôs todo o projeto, aí a gente comentou assim, falei, bom, Ricardo, você é médico, a Larissa farmacêutica, nós temos farmácia, você para começar o trabalho precisa de médico e de farmácia, isso você já tem, vamos correr atrás do resto. Isso foi em fevereiro de 2018, a gente começou na casa dele, ali no Jardim Social. Gente, era uma bagunça. A gente foi recebendo doações, a gente colocava isso em caixa de papelão, a gente se reunia no sábado à tarde, ia separando kits de higiene, doações de roupa, de calçado, ia tentando organizar o atendimento. E aí de fevereiro de 2018, o primeiro atendimento a gente fez no dia 12 de junho de 2018 na Praça Tiradentes. Isso é bem recente. Bem recente não, né? Já tem 6 para 7 anos, né? Um movimento que começou a 35 e... Nos Estados Unidos, lá, né? Lá. E agora começou aqui. E aí a gente 2018. começou no dia 12 de junho de 2018. Gente, a primeira ação foi um caos. Era assim, um tumulto. A gente estava aprendendo a fazer também, né? E aí eu lembro a gente com barracas emprestadas, com mesas emprestadas, com tudo emprestado. Hoje o nosso formato aí, depois de 6 anos e meio, quase 7 anos de atividade, qual que é o nosso formato? A gente atende no último domingo do mês, na frente da praça, ali naquele espaço ali perto do Marco Zero, onde tem o Marco Zero de Curitiba, a gente monta na frente da catedral. A gente monta toda uma estrutura, são barracas de campanha, são 11 barracas de campanha. A gente fez uma palestra no Senac, eu e a Larissa, para um grupo de empresários. Aí eles doaram também, a gente fez outras campanhas, fez um jantar no Madalosso, nesse mesmo, ali em 2019, que foi um ano de atendimento que a gente já tinha, aí a gente recebeu mais doações, aí a gente foi conseguindo mesas, equipamentos, caixas para guardar. O que eu fui lá era o banho. O cara toma banho, faz barba, medica... O banho não é uma atividade nossa, do Médicos de Rua Curitiba. O banho é uma parceria nossa, né, com o Hernani, com a Estela, que são outros dois, é um casal, são abnegados pela causa também. Ele tem uma Kombi, né, o Hernani e a Estela, é o banho do coração, e aí eles não atendem ali só na Praça Tiradentes com a gente, no Médicos de Rua. Eles atendem também, por exemplo, se vocês forem no sábado, muitas vezes eles estão ali naquela pracinha na frente do Círculo Militar. E aí ele tem a Kombi. Vou ligar, aí liga o banho. Aí desliga. Agora sim, sabor, aí vai lá. Aí o cara, eu vou ligar. Porque tem uma fila, né? Sim. Ele faz uma fila, distribui senha. Ele tem a Kombi, então, dentro da Kombi vai todas as doações, todo o equipamento, tem shampoo, tem sabonete, tem tudo. Gente, eles oferecem até maquiagem para o pessoal, para levantar a autoestima daquelas senhoras que estão ali naquela condição, mas tem um reboque. Nesse reboque tem 2 cabines, né, uma masculina e uma feminina, de água aquecida a gás, tem um tambor de 500 litros. Muitas vezes a gente tem que completar ele durante o atendimento ali na praça mesmo, mas aí eles conseguem dar banho em mais de 40 pessoas, né? Então você veja o bem que isso acaba fazendo, né? O cara chega ali, ele já ganhou o café da manhã com a gente, né? É uma parceria nossa também com outra ONG ali que fornece o café da manhã. Aí ele vem já vem o nosso atendimento, né, que é o atendimento médico, a triagem, que a gente tem os médicos nossos parceiros, muitos são professores universitários, médicos, amigos, conhecidos nossos, os acadêmicos de medicina, muitos ali da Pontifícia Universidade Católica. Aí faz o atendimento médico, faz a triagem. Aí eles vêm, a gente tem enfermagem para fazer um curativo, a gente tem a farmácia, a gente dá medicamento para eles de graça, são todos medicamentos doados. Muitas vezes a gente compra também, a gente depende muito de doações, a gente dá um medicamento para eles. Eles têm atendimento psicológico, a gente tem corte de cabelo, a gente tem atendimento veterinário. Tem os pets que acompanham. Tem os pets, né, que acompanham eles. Sim. A gente tem atendimento psicológico, muitos deles chegam ali
estão numa situação de rua, né? Então, você imagina a dificuldade, eles chegam ali O precisando... emocional está super abalado. Exatamente, né? Abalado. A gente tem atendimento jurídico também, porque muitos deles estão sem os documentos. Então, o primeiro passo para devolver um pouco de cidadania para eles é fazer os documentos. Mas o mais bonito de tudo isso é assim, o que eu considero? Que a gente faz um trabalho que a gente tenta não enxugar gelo. A gente tenta não estar todo mês ali atendendo sempre as mesmas pessoas. Mas como isso? Porque a gente vai tentando, você veja, a gente dá o café da manhã, a gente dá um atendimento médico, se ele tem um problema de saúde a gente começa a tratar, se ele não tem documento a gente providencia o documento para ele de novo. A gente tem parcerias com empresas que oferecem vagas de emprego a partir do momento que eles já estejam. Lógico, a gente tem parceria também com Alcoólicos Anônimos, com clínicas de dependência química. Então, assim, a gente vai encaminhando para as vagas, para as oportunidades de trabalho a partir do momento que a gente veja que eles já estão em condição de uma oportunidade de trabalho. E aí o mais bonito é que a gente já tem vários e vários casos de pessoas que estavam em situação de rua e a gente conseguiu resgatar eles, conseguiu colocar no emprego, conseguiu colocar eles para trabalhar, eles conseguiram alugar uma casa, conseguiram... Me embarga a voz, eu fico até às vezes um pouco emocionado, porque a gente já teve casos e tem várias pessoas ali hoje que estão nos ajudando. Ali tem um senhor que está com a Hernani e com a Estela no banho, ele era morador de rua. E hoje, em gratidão, em agradecimento que ele conseguiu sair dessa situação, ele está nos ajudando ali. Todo domingo que tem atividade do Médicos de Rua, com a parceria deles, ele está ali nos ajudando. Temos outros exemplos também de outros moradores que saíram da situação de rua, estão nos ajudando. Teve inclusive um que saiu, ele conseguiu o emprego, conseguiu a casa dele, ele conseguiu um relacionamento, ele veio nos convidar, constituiu família, veio nos convidar para ser padrinhos do casamento. Então, assim, isso são coisas que não tem preço. Lógico, o sucesso ele é muito menor do que a necessidade, mas a gente está conseguindo fazer um bem e está conseguindo resgatar. Não é uma ideia de assistencialismo, mas uma ideia de evolução. Não é tá dando peixe, né? Não é tá dando peixe. É resgatar, ensinar a pescar novamente e encaminhar na vida. Para que a gente efetivamente resolva a situação. Né? E é legal esses que voltam e dizem assim, eu fui resgatado aqui, eu tenho uma obrigação de contribuir com uma parcela e agora eu quero ajudar. Aí você vê, valeu a pena. É muito gratificante. Não é a pessoa que queria só o pão. Não. Como é que eu vou dizer isso para vocês? Normalmente você tem assim questões muito pejorativas contra essas pessoas que estão em situação de rua. Muita gente chama de porque o cara é bêbado, porque é vagabundo, porque é drogado. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Se parar para ouvir. Quando você para ouvir, e aí eu posso contar assim N histórias. Por exemplo, eu vou contar uma aqui rapidinho para vocês. Um senhor, eu conheci, eu atendi ele num domingo desses e eu acabei conversando com ele. A gente tem biblioteca também. Por que foi a conversa, né? A gente doa os livros e eles vêm devolver para nós. Uau. Imagina, eles levam o livro, leem, devolvem para nós o livro, deixam para outro, pegam outro, assim. E ele veio conversar comigo sobre um livro que ele estava lendo. E aí eu pude perceber que é uma pessoa muito culta, ali na faixa dos seus 50 e poucos anos de idade. E aí eu conversei com essa pessoa, tal, agradeceu o livro, agradeceu o remédio que levou. No outro mês ele veio novamente, no terceiro mês ele veio novamente e aí ele me convidou para tomar um café. Aí eu estranhei, falei, poxa vida, vai me pagar um café? Ele falou, não, doutor, vamos lá tomar um café. Eu falei, mas poxa, você vai me pagar um café? Deixa que eu pago para você. Ele, não. O que aconteceu? Ele estava numa situação que ele tinha brigado com a família, ele era de Santa Catarina, ele tinha brigado com a família, e aí acabou ficando magoado com a esposa, acabou ficando magoado com os filhos e acabou saindo de casa. E ele veio andando ali daquela região ali de Porto União, de União da Vitória. Veio andando sem Eranimbeira, acabou parando na praça. E aí ele diz assim, os verdadeiros amigos que eu tenho na vida hoje são eles me entendem, eles me compreendem. Estava brigado, magoado com a família, com os filhos, uma situação familiar, não vou expor o que foi agora, mas foi uma questão pessoal dele com a esposa, e os filhos, em vez de defenderem ele, acabaram ficando do lado da esposa. Ele se sentiu muito magoado, injustiçado, e acabou ficando nessa situação. Então assim, as pessoas ali, ele só me pediu assim, não conta,
mas eu tenho uma condição financeira muito boa. E aí nisso ele me tira um cartão do Banco do Brasil. Ele era aposentado do Banco do Brasil. Tinha na época, isso uns 3 anos e meio atrás, ele tinha uma aposentadoria de quase R$6.000. E estava nessa situação de rua. Então vocês vejam, cada um exatamente como você falou, Rocha. Você tem N histórias ali. Então você tem que parar para escutar. E muitas vezes eles só querem alguém que os escute, com quem eles possam falar, ou então eles não têm alguém que possa dar um direcionamento para eles, porque às vezes eles estão tão perdidos que eles só precisam de alguém que converse com eles, dê uma mão para eles sair. Às vezes é um documento, às vezes é um remédio para eles pararem de sentir dor, às vezes é um encaminhamento para um tratamento, para uma oportunidade de emprego, e ele consegue sair daquela situação. E aí a gente acaba trabalhando, a gente vê muitas vezes o aspecto pejorativo, né, das pessoas. Lógico, você tem muitas vezes criminosos escondidos ali, tanto que a gente já teve situações ali, onde a gente teve situações muito complicadas, onde a gente teve que tomar atitudes mais decisivas e, digamos assim, até de uma força maior, com a ajuda da Polícia Militar, com a ajuda da Guarda Municipal, com a ajuda de próprios voluntários nossos, que nos ajudam a prestar serviço de segurança ali, uma segurança interna. Eu já tive, inclusive, que entrar em situações de fazer uma contenção de pessoas que estavam ali embriagadas, alcoolizadas ou numa situação de dependência química. Tive que fazer uma determinada contenção para que não houvesse uma agressão. Então existem N situações, mas 90% dos casos você vê que realmente são situações onde estão precisando de uma ajuda, de um amparo, de um encaminhamento. Eles têm que ser ouvidos, entendidos e encaminhados. Vamos usar aquela câmera ali, ó. Você tem 1 minuto e meio para fazer um convite a quem quiser participar do Médicos de Rua. Não precisa ser médico, não precisa ser médico, um voluntário, né? levar alguma coisa. Quiser fazer, olha na câmera lá e manda um convite para quem quiser participar. Pessoal, Médicos de Rua Curitiba, entrem na internet, tem uma página no Facebook, tem uma página no Instagram. Ali tem um link para que vocês possam se inscrever. Tá? Pode vir qualquer pessoa participar como voluntário. Se estiver interessado, veja como é que é o nosso trabalho, se inscreva, venha participar. A gente gosta muito que os universitários venham participar, porque é como se fosse ali uma cadeira optativa, de uma matéria optativa, mas que ensina não só para a faculdade, ela ensina para a vida. Eu costumo dizer que às vezes a gente está ali num mês, a gente está com muito problema, e aí normalmente os nossos atendimentos eles são no último domingo do mês. E até isso é um ensinamento. Por que no último domingo do mês? É quando as pessoas mais estão sem dinheiro e são... Até a ajuda do governo acabou. A ajuda do governo acabou, as pessoas não estão contribuindo com uma esmola, uma ajuda, até de um alimento, de um dinheiro, de qualquer coisa para eles. Então é o final de semana que eles têm mais dificuldade. Então a gente costuma atender sempre no último domingo do mês. Tá? Então entrem lá, entrem ali no Facebook, no Instagram, tem o link, conheçam o nosso trabalho, pode se voluntariar, venham nos ajudar e venham doar também para a gente. Vejam ali todos os atendimentos que a gente faz, o que vocês acharem que faz sentido para doar para nós, para nos ajudar, também vai ser de grande valia e de grande estima e um grande agradecimento para todos vocês que vierem junto conosco. Você, cada vez que eu encontro, o Cresco é testemunha disso, né, Cresco? Que eu vou falar agora. Cada vez que eu encontro o Edson, ele vem contar, agora eu estou fazendo parte de tal atividade. Eu falei, cara, mais um. Você não dá conta. Você tem que se liberar. Não, mas é que o fulano me chamou, que lá está precisando. Esses dias estava num sábado pintando o tanque. Eu vou te mandar as fotos lá. Pintando, restaurando um tanque no 2 lá no 5º. Aí eu falei, cara, pra que você está? Não. Depois que eu fizer o tanque, nós vamos para a praia no aniversário da minha sobrinha para lá fotografar. Falei, cara, daí ele chegou atrasado. Onde você estava? Estava lixando o tanque. Não sei se já começaram a pintar, mas estão lixando o tanque velho lá, para restaurar. Mas cada hora ele está envolvido numa atividade. E um dia desse eu fui fotografar ele quando ele se tornou membro do Centro de Letras do Paraná. Né? Foi um dia bacana também. Que foi em novembro. Conta um pouquinho aí sobre... Foi em novembro do ano passado. Conta pra gente sobre o Centro de Letras. O Centro de Letras do Paraná, Rogério, ele foi... Como é que é o nome daquela Rua dos Chorões que tem ali, né? É a Rua dos Chorões. É a Rua dos Chorões, né? É a Rua dos Chorões, né? É perto do Sesc. Do Sesc da esquina. Eu esqueço sempre o nome da rua, é ali perto do Sesc, mas é uma instituição aí centenária, né? Representativa. Eu fiquei muito honrado, muito orgulhoso de ser convidado a fazer parte dela. Os novos membros, eles são empossados sempre no final do ano, existe uma cerimônia especial. São indicados? São indicados. Quem foi o teu padrinho?
Eu fui apadrinhado pelo Joel Lobo. Fala dele aí, que senão O a gente Joel ganha Lobo, contra meu depois. padrinho. O meu padrinho também é uma pessoa, ele tem o mesmo perfil que eu, ele faz parte aí é uma figura muito proeminente Chega o Joel. na sociedade civil paranaense. Ele também faz parte aí de diversas instituições onde precisa de uma contribuição, uma instituição que tenha bons princípios, bons valores, precisa de ajuda, o Joel sempre está participando, sempre está contribuindo. Mas o Centro de Letras do Paraná, a gente tem a Academia Brasileira de Letras, né? Você tem as academias, nos estados você tem os centros de letras, né? Então, aqui no Centro de Letras aqui do Paraná, ali na Rua dos Chorões. Estão lá as fotos de você. Eu fui... Mostra lá, Laje. Eu fui convidado e tomei posse, exatamente, Centro de Letras do Paraná, os meus pais. Foi em novembro do ano passado. Eu nunca apareço nas fotos que eu estou atrás da câmera. Eu tenho um trabalho de preservação de acervo, né? Eu preservo a biblioteca do meu avô, do professor Zdzisław, do professor Januário Wojsław Zawadzki, do meu tio-avô, e de um poeta polonês, o poeta Tadeusz Milankiewicz. Isso é uma história legal que a gente tem que contar um dia. Essa história tem que ser contada. Tem que trazer a menina junto, fazer um bate-bola. Exatamente. Trazer o pai dele para falar sobre isso. Foi feito um trabalho, a Universidade da Polônia, com patrocínio do governo polonês, inclusive, vieram fazer um trabalho, todo o levantamento histórico sobre esse poeta, o Tadeusz Milan, que ele foi o primeiro poeta polonês a publicar, eu acho que na América do Sul, alguma coisa, ele publicou alguns livros de poesia, então veio o pessoal da universidade lá da Polônia, veio o professor universitário, eles passaram mais de um mês aqui fazendo o trabalho de levantamento histórico de todo o acervo desse poeta. E o interessante esse poeta, ele era muito amigo do meu avô, ele morava aqui na colônia Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e ele morava sozinho. E aí ele foi atacado 2 vezes, a casa dele foi invadida por assaltantes. E aí na segunda vez ele foi agredido, e aí o meu avô convidou ele, e ele foi morar com a minha família, no casarão da minha família, lá em Araucária, com o meu avô, o professor Zdzisław, e com a professora Josefa, e ele passou todos os últimos anos da vida dele, foram mais de 10 anos morando lá com a minha família, inclusive hoje ele está enterrado lá no jazigo da nossa família. Então é uma história muito bonita, uma história muito bacana, um poeta muito talentoso, um escritor de origem polonesa, e foi o primeiro escritor de origem polonesa a publicar matérias aqui no Brasil, e a gente tem esse acervo. Talvez América Latina, né? Talvez, eu não estou me recordando só agora, mas é um acervo muito grande. Aí minha mãe, professora também, o meu padrinho, o professor Manuel, também, meu padrinho também, professor. Então, assim, eu tenho recebido durante os anos um legado muito grande de bibliotecas. Eu tive um outro mestre na minha vida, de uma outra instituição da qual eu faço parte. Ele era um tenente-coronel médico, dentista, era o professor Manuel Adão Machado. Ele me legou também toda a biblioteca dele. Então, esse meu trabalho de preservação de acervos e também as palestras que eu dou algumas palestras sobre história, e aí eu faço essas apresentações. Então, aí eu recebi o convite exatamente por causa das palestras, né, que eu vou fazendo, são N palestras, eu já fiz em vários locais, e também da preservação do acervo. Então, tudo isso levou a chamar a atenção do Centro de Letras e levou a indicação do meu padrinho, do Joel, e aí eu fui empossado em novembro do ano passado. E é uma honra, uma grata satisfação você fazer parte de uma instituição centenária com tanta gente de renome e de prestígio na sociedade paranaense, e você está ali junto. Isso foi uma grande honra. Além do que, você também é membro da Liga de Defesa Nacional, né? Tem isso ainda? Tem isso ainda. Me explica essa coisa. O Rogério já achou essa. Pra gente passar aqui, ele tem que contar rapidinho cada um, senão não saímos daqui hoje. A Liga de Defesa Nacional também. A Liga de Defesa Nacional, bom, fica a recomendação. Todo esse negócio tem bottom, eles ganham bottom. Esse bottom aqui é da Liga de Defesa Nacional. É uma instituição, ela é mais do que centenária já, tem mais de 100 anos, e ela congrega, todos nós nos chamamos de patriotas. Então nós defendemos bons princípios e bons valores da família, da nação brasileira. Eu deixo aqui, para que eu não conte a história, eu deixo aqui a recomendação. Vamos valorizar essas instituições que defendem os bons princípios e os bons valores do Brasil. Entrem na internet e procurem lá o que é a Liga de Defesa Nacional, o que ela representa. Mas eu vou contar
a história fica para vocês procurarem, vocês que estão assistindo o programa, vocês procuram, mas uma das atividades, a gente, no desfile de 7 de setembro, a Liga de Defesa Nacional é o primeiro bloco de civis que vem à frente do desfile, é a Liga de Defesa Nacional. Aquele acendimento que tem do fogo da pátria, aquela pira onde existe o fogo da pátria, que ele é aceso toda na Semana da Pátria. Então, no 1º de setembro vão fazer o acendimento do fogo da pátria, e depois ali no 7 de setembro também no dia tem o acendimento simbólico do fogo da pátria, é a Liga de Defesa Nacional, normalmente o seu presidente que faz o acendimento. E é quem abre o desfile do 7 de setembro. Exatamente. É o primeiro pelotão ali Primeiro que passa pelotão. Exatamente. da Liga. Da Liga de Defesa Nacional. Então, assim, é uma honra fazer parte também dessa instituição, que é mais uma das E boas quem indicou instituições. você para a instituição? Ah, olha, aí foi até engraçado, porque o Joel Lobo me indicou e o Coronel Figueiredo também, o nosso ex-deputado federal, o Coronel Figueiredo, que atualmente é o presidente da Liga de Defesa Nacional, ele também me indicou. E aí chegou no dia da nossa posse, né, que foi recente, e aí o Joel de tarde, ele pegou, me ligou, falou, não, a gente está numa discussão aqui, mas eu que sou teu padrinho, tá? Eu falei, mas o que é? Não, o Figueiredo que vai colocar o voto em você, mas eu que sou teu padrinho. Eu falei, tá bom, Joel, não tem problema, tem problema. Foi também uma cerimônia muito bonita e eu também me senti muito honrado, porque eu não sei se tem aqui a lista do pessoal, mas foi também alguns coronéis comandantes de quartel. Eu não vou aqui citar o nome deles, porque talvez eles não queiram, mas também do cônsul honorário da Costa Rica estava conosco, esse eu tenho autorização de citar, e aí algumas autoridades públicas aqui de Curitiba também estavam presentes, foram empossadas, homenageadas, e muito me gratificou e foi uma grande honra também estar a partir daquela data fazendo parte dessa instituição. Não bastando, ainda temos a Escola Superior de Guerra. Escola Superior de Guerra. Me conte sobre isso. O que Escola é? Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, ela é das Forças Armadas Brasileiras. Ela é uma escola para a formação dos altos oficiais de comando das nossas Forças Armadas, tá? Esses altos oficiais de comando são civis, militares? Não, eles são... Eu já vou explicar o que acontece. A Escola Superior de Guerra, ela está baseada lá no Rio de Janeiro, tá? Tem toda uma sede. Ela forma os altos oficiais de comando das nossas Forças Armadas. Sim. E aí ela tem um braço que é a ESG/ADESG. O que é a ADESG? A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. É o braço civil. Civil. Exatamente. Chegou lá num determinado momento da Escola Superior de Guerra, os oficiais, tanto da ativa quanto da reserva, eles, espera um pouquinho, por que a gente não começa a trazer pessoas que tenham um histórico, digamos assim, militar ou um apreço pelas Forças Armadas, sejam representantes também da nossa sociedade civil organizada, para que possam também fazer os nossos cursos e propalar, poder divulgar a nossa doutrina, né, de defesa da pátria, né, dos nossos bons princípios e bons valores que as Forças Armadas propagam aí para o Brasil, para a nossa sociedade. Então, assim, em 2023, eu fiz o primeiro curso na Escola Superior de Guerra. As fotos, né, que ele estava vendo? Esse é o segundo. Esse é o segundo. Lá, o primeiro foi em 2023, que foi o 47º CEP, que é o curso de estratégias e políticas, né? De estratégias e políticas. E ele foi um curso aí de mais de 6 meses, onde você estuda uma grande parte da nossa doutrina das Forças Armadas, você estuda o contexto geopolítico mundial, o contexto econômico, você estuda conceitos como conceitos de projeção, como é que você projeta o poder nacional, como é que você faz para projetar o poder da nação brasileira. Então são todos conceitos, estudos que você faz, são estudos avançados de geopolítica, de política, de estratégia, e eles são bem avançados realmente, são muito importantes. E você entra a convite, né? Então, assim, as turmas, elas são turmas restritas, são poucos
poucos alunos. Desculpe, ninguém chega e diz, eu quero participar da Escola Superior de Guerra. Não é assim? Não é assim. Não é Tem assim. que ter uma indicação. Tem que ter uma indicação. Você tem uma representação, cada estado tem uma delegacia, e aí a partir do momento que você receba aquela indicação, você seja indicado para a delegacia, o teu nome vai para Brasília, para o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa faz todo um escrutínio. Eu falei que eu ia fazer, mas não... Os serviços... Não é assim. Pedi lá um pouquinho, gostei disso aí. Eu quero fazer a Escola Superior de Guerra. Não, é assim, passa pelo Ministério da Defesa, pelos nossos serviços de informação, aí o teu nome é aprovado. Então as inscrições elas são feitas, a indicação e as inscrições são feitas com bastante antecedência, e aí depois que todo esse processo é terminado, e aí você recebe, o escrutínio terminado, você recebe a confirmação de que você foi aceito para fazer o curso, e aí você recebe já no primeiro dia, normalmente não, preferencialmente, o curso sempre é feito dentro de uma unidade militar. Por exemplo, o 47º CEP foi feito aqui no Colégio Militar, ali no Tarumã. É dentro de uma unidade militar, você recebe toda uma identificação para que você possa adentrar a unidade militar. Sim. O protocolo das aulas são protocolos de escola militar. Você ali como civil, logicamente eu também tenho um passado, tenho uma ligação com as Forças Armadas, mas você está ali junto com muitos oficiais, com majores, com coronéis, com comandantes de unidades militares que estão fazendo o curso junto com você. Então é um grande privilégio fazer parte. Na mesma turma de militares. Na mesma turma. Então ali, por exemplo, e não é um curso fácil. Na minha turma, por exemplo, no 47º CEP, entraram 21 alunos, concluíram 12 o curso. Então não é qualquer curso, é um curso de estudos realmente avançados, de política e estratégia. É um conteúdo muito, muito bom, muito profundo. Você realmente tem que estudar, tem que estar acompanhando todas as aulas. Se você faltar, você já faltou uma aula, você já perde o bonde. As visitas, você também faz visitas em unidades militares, tá? Em unidades de segurança. São visitas muito produtivas, logicamente você segue todo o protocolo, né, de segurança e o protocolo militar, que você está adentrando em unidades de segurança. Ele deu uma volta com um tanque, aí decidiu restaurar um... Já que não deixaram entrar de novo Vou restaurar um. Vamos restaurar um. Não, já deixaram sim. Vou pegar esse velhinho aqui para rodar, passar umas graxas aqui na correia, aqui no negócio, e esse troço vai para frente. Mas é um curso de grande valia, de grande formação, de grande esclarecimento. Ele traz um crescimento pessoal muito bom e eu acho que depois que você se forma, você também pode contribuir para as instituições da qual você faz parte com todo esse aprendizado e todo esse conhecimento. Então você sai muito ali da Forças Armadas, muito se fala de Forças Armadas hoje, então você tem muitas notícias. Você estando ali dentro, você tem realmente informações e você vai trabalhar com a realidade e com o que é a verdade. E aí disso você tira boas conclusões e você pode agir corretamente nas sociedades que você participa, nas instituições que você participa, com um conhecimento de fato e de direito do que realmente está acontecendo, né? Não com notícia, né? Em 2025 eu tive a oportunidade, por ter cursado o curso de 2023, o 47º CEP, eu tive a oportunidade de cursar o curso de Introdução à Atividade de Inteligência e Contra-Inteligência da Escola Superior de Guerra. Foi também um curso muito bom, muito produtivo, logicamente. Só pude cursá-lo porque já tinha feito primeiro e, logicamente, o nome passou por também todo o protocolo de segurança e foi aprovado novamente. Nós fizemos algumas visitas muito importantes. Então você é ficha limpa. Senão não teria. Se não teria ficha limpa aqui no ambiente agora. Não teria tido a oportunidade de adentrar aquelas unidades de segurança, e unidades de segurança nacional realmente fazem parte de todo o nosso complexo de inteligência militar e de segurança nacional. E aí ter a oportunidade também de conversar com os comandantes, com os diretores dessas instituições, e você realmente perceber, muito se fala, né? E aqui tem que ficar o registro, que o Brasil está fraco, o Brasil está sucateado, o Brasil está isso, está aquilo.
Em muitos aspectos está. A gente precisava estar investindo muito mais nas nossas Forças Armadas, na nossa segurança, nos nossos militares, que são efetivamente guerreiros da pátria, literalmente, porque eles estão fazendo muito com muito pouco para defender o nosso país. Eles precisam do nosso aplauso e do nosso apoio. Tá? Vamos deixar um pouco as críticas de lado, porque o que as nossas Forças Armadas estão fazendo por nós, eles realmente fazem mesmo muito com muito pouco. Eles precisam de mais apoio da nossa sociedade. Logicamente, existe todo um viés hoje político dentro das nossas Forças Armadas que gera muita crítica, mas a gente tem que separar a política do trabalho que é feito. E esse trabalho que é feito, a gente tem muita gente boa lá dentro fazendo com muito esmero, muita competência e muita dedicação. Estão literalmente tirando água de pedra. Eu quero fazer um parênteses aqui de um elogio. Porque todas as vezes que eu vou lá fotografar nos eventos, negócio que você está fazendo, eu percebo que o cara que é mesmo, ele tem orgulho. Tem muito. Né? Os coronéis que a gente vê ali, os caras... Eles, né, que não estão, vamos dizer assim, não estão politicamente nisso, eles estão porque o cara tem aquilo no coração ali mesmo. São patriotas, né? No último evento que a gente foi, que estava o Coronel Figueiredo lá, a hora que ele fala, você sente que o cara está tirando de dentro aquilo, né? É o coronel da reserva, ele se aposentou do serviço ativo então com o máximo de anos possíveis. Se ele pudesse, eu acho que ele estava lá até hoje. Você vê o amor à pátria, o amor à nação, então, à nação brasileira, eles são idealistas. Então, realmente, por amor ao nosso país. Tem muita gente boa lá dentro. Então, às vezes, eu, como estou aí tentando adentrar na nossa vida política, tentando contribuir politicamente, você percebe que a ideologização e o viés político, muitas vezes colocado dentro das Forças Armadas, muito mais atrapalha do que ajuda, né? Elas têm um serviço muito importante a ser feito para todos nós, para a nossa efetiva segurança, né, do nosso país e da nossa proteção, não só a proteção dos nossos indivíduos, né, a proteção das nossas riquezas, né, riquezas agrícolas, riquezas minerais, riquezas... Não adianta falar em soberania nacional se não se defende. Não existe soberania sem defesa, né? Sem uma estratégia, sem cuidado, sem... Você acabou de falar, estratégia de defesa nacional. A gente estudou isso no curso de políticas e estratégias. Existe uma estratégia de defesa nacional que é revisada constantemente e colocada em prática. Tá? O que a gente precisa? Não de fica mais obsoleta nunca. Não pode ficar obsoleta. Não pode. Não é uma... Desculpe a comparação, mas não é uma Constituição que a gente... 1988, né, Constituição. Quando vai ser nesse caso, não. Nesse caso é revisado constantemente. Anualmente, e às vezes até mais do que anualmente. Sim. Tá? E às vezes, por exemplo, nós tivemos um evento, né, como aquele evento do BRICS ali no Rio de Janeiro, aquela reunião, todo um protocolo militar de Exército, Marinha e de Aeronáutica foi acionado para dar proteção ao evento e às autoridades por países internacionais. Exatamente. Né? E o Brasil cumpriu com... Senão os caras dizem, não, a gente não vai porque não tem medo. Porque a gente não acredita. Não acredita que vai dar certo. O Brasil, as nossas Forças Armadas cumprem. E é isso que eu digo, fazem muito com muito pouco, cumpriram com maestria esse papel. Politicamente falando, o mínimo necessário para você ter as Forças Armadas de um país equipadas, reequipadas e em condições de prontidão para nos defender, você tem que estar fazendo um investimento constante de 2% do PIB brasileiro. Faz muito tempo que a gente não tem nem perto disso. Eu acho que hoje está em 1,08%, 1,1%. Não, esse é o crescimento do PIB. Não vou falar nada disso. Esse é o crescimento, nosso crescimento do PIB que está por aí. Mas do PIB nacional, o mínimo necessário é 2% do PIB de investimento nas Forças Armadas. A partir de. Hoje vocês vejam o que o Trump exigiu da Europa agora nas últimas conversas. Aí não tem 2 meses isso. Até por causa de uma questão ali da guerra da Ucrânia que está acontecendo e a questão da OTAN que precisa ser reequipada e restaurada à condição de prontidão que ela tinha já há 20, 30 anos atrás. O Trump exigiu que esses países investissem no mínimo 5% do seu PIB.
Então, o que é considerado o mínimo necessário para você manter as Forças Armadas Nacionais em estado de prontidão, com equipamentos adequados e na quantidade necessária, é 2% do PIB. A gente faz mais de 30 anos que não está atingindo isso. Se eu não me engano, foi no governo do general Emílio Garrastazu Médici ali, em 74, entre 72, 73 e 74, que a gente teve o nosso melhor momento de investimento em percentual do PIB, quando foi feito um grande investimento na Força Aérea com a compra dos F-5, dos Mirages, blindados novos, a nossa Marinha estava bem equipada, com a compra do porta-aviões na época do Minas Gerais, que era um equipamento atual, e de outros navios. Então a gente foi um dos nossos melhores momentos em questão de equipamentos e de condições de prontidão das nossas forças. Hoje a gente está penando bastante e a gente vê uma visita aqui, uma visita ali, um comentário aqui, um comentário ali, e são às vezes números públicos, né? A gente vê a dificuldade até de manutenção dos quartéis, de treinamento das tropas, do treinamento efetivo de prontidão, né? Com armamento em situação de tiro real. Outro dia, por exemplo, isso foi uma notícia que saiu há um mês e meio aí, a Força Aérea reclamou que estava prestes a ficar sem combustível para suas aeronaves. Então, como é que a gente pode ficar numa situação mais dessas? um parênteses aqui nesse mesma coisa que a gente está falando. Eu acho que hoje, você conversando com o jovem, nenhum jovem quer se alistar, dificilmente. Mas o Rocha foi para o quartel, para a aeronáutica, para tocar na banda. Ele contou no podcast passado, ele contou. Foi para o Exército e para a Aeronáutica. Para tocar na banda, porque era um lugar... Lá eu me dá bem, lá é profissional. Lá tem. O cara se sujeitou, entre aspas, entrar para chegar a um lugar que ele queria e virou, e hoje é a profissão dele. Mas a base dele qual que é? É Exército e Aeronáutica. Né? Olha, para os jovens que estão tentando evitar... Agora o Cresco saiu, lá. Falei do Exército, o Crescão, velho, ficou feliz, ó. O sorriso dele saiu lá já, lá. O Crespo está em off já. Vamos falar para um adolescente, então, ou para um jovem, que aí está na faixa dos seus 17, 18 anos, e está pensando em dar um jeito de escapar do alistamento militar. Olha, se fosse vocês, eu não tentaria escapar, porque é uma grande oportunidade de vocês conviverem com oficiais muito bem formados. Tá? Os nossos oficiais de comando das Forças Armadas Brasileiras, eles são oficiais formados tanto aqui no Brasil quanto em convênios no exterior, a Academia Militar, por exemplo, de West Point. A gente tem convênios, os nossos militares também vão para a Europa, tem militares nossos que vão até para o Oriente Médio. Então você tem toda uma miríade de oficiais com uma formação diversificada em diversas escolas de diversas doutrinas militares pelo mundo. Se você seguir carreira, você vai estar seguindo carreira numa instituição muito séria que vai te dar bons princípios, bons valores, boa educação e uma oportunidade de você até abraçar uma profissão, uma carreira militar. Você vai estar num ambiente sadio, vai estar sendo muito bem formado para estar servindo ao povo e ao país, à nossa nação. Então, não entendam o serviço militar como um fardo, mas sim como uma oportunidade de conviver e de crescer dentro de um ambiente muito bom. O serviço militar, ele não é na minha opinião, ele não é uma obrigação, ele é um direito. Você tem o direito de servir a sua nação. Concordo com você, Rocha. Eu tenho um sobrinho que está com 17 anos, eu estava perguntando para ele sobre a dificuldade de emprego nessa idade, né? Está procurando trabalho e tal. E eu falei, e o Exército? Ano que vem você se alista, né? Uhum. Ele falou, tio, eu quero servir. Isso é Aí muito bom. Eu fiquei tão orgulhoso. Isso é muito bom. Fiquei orgulhoso do meu sobrinho. Isso é muito tio, bom. eu quero servir. Assim, se deixar da corda pro Gledson, a gente não sai mais daqui. Cada tópico desse aqui, ele tem... Vocês que querem falar mais sobre as Forças Armadas? Cada tópico ele tem um podcast. Cada tópico é um podcast. Cada tópico dá um podcast. Então agora hoje é um panorama, depois a gente vem e fala... Hoje é só uma passagem. Gledson, eu fiquei curioso. A Escola Superior de Guerra vale um podcast, viu? Vale um podcast. É uma instituição muito interessante, as nossas Forças Armadas, e aí todas essas instituições a gente pode fazer um link político, né?
de todas, porque todas elas acabam representando uma parcela da nossa sociedade civil organizada. São boas instituições que representam essa sociedade civil e cada uma delas realmente vale a gente contar um pouco da sua história, um pouco da sua atuação e tentar fomentar a participação das pessoas para que venham somar ombro a ombro em cada uma delas para a gente para a gente efetivamente construir um país melhor para todos nós. Gladson, um negócio que eu fiquei curioso com você. Você é polonês até debaixo da terra, né? Aquelas comidas que falam lá, que come aqueles negócios e fala as línguas lá e eu não entendo nada, daí que tentam me ensinar piora. Eu vou lá junto com... É que a gente chega lá pro Rogério e fala assim, Nierozumi Popolsko. Aí ele não entende nada, não que é tem ideia que estão falando, só ri só, né? Foi. Mas da comida ele gosta. A comida é eu tosca. tô... O que é isso? Não entende polonês? Ah! Nem para responder. Como Mas que fala não? Desculpa, como que fala não? Nierozumi Popolsko? Não entende polonês? E como que diz não? Não entendo. Tipo, não. Aí A resposta. Eu não entendo Popolsko. Aí a gente brinca com ele, Nimanitz, né? Não entende nada. Não entendo nada, Não entende nada. Mas só de vingança eu tô namorando uma polaca, Blaskowski. E pronto, e o nome é difícil escrever o Blas. Eu não sei, eu tenho que às vezes colar para escrever certo. Primeira vez que eu fui falar. Ele gostou do tempero, né, Rocha? Ó, claro, gostou do tempero. Tempero é bom, tempero é bom, olho bonito, bonito é. Tá bom. Mas é assim, ó, são tudo. Sim, mas sendo tão polonês assim, como que você ganhou uma medalha da Itália? Uma medalha, vamos dizer, rara quase, né? Podemos dizer. Como é que é essa história aí? Quem me presenteou com essa homenagem foi a Guarda do Panteão. É a Guarda de Onore do Panteão, dos Panteões, né, na Itália. Essa Guarda de Onore tem uma comitiva, eles têm um grupo aqui em Curitiba, não sei se é assim que se fala, mas eles têm o grupo deles, né, da Guarda do Panteão aqui em Curitiba, é o Luiz Felipe Marcon, que acho que é o delegado, ele que representa, né, essa Guarda de Honra. Ela está ligada diretamente ao governo italiano e às Forças Armadas italianas. E o que acontece? No âmbito dessas instituições da sociedade civil organizada, foi firmado um convênio de uma das instituições que eu represento e que o Rogério, inclusive, é mais uma que o Rogério também não citou aí, que é a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, que representam os Boinas Azuis no Brasil. Eu sou o cônsul que representa eles no estado do Paraná, então, digamos assim, a delegacia do estado do Paraná está sobre a minha tutela, né, a minha guarda. Por isso que se vocês verem algumas fotos que passaram aí com a boina azul, é porque ele não larga. Ele não larga esse é o Filipe Marcon. Filipe Marcon. Eu estou ali representando a BFIP. Essa foi numa data comemorativa, no 4 de novembro, ali na Sociedade Garibaldi. Do lado é o professor Luiz Carlos Pinto. Ele é o delegado da DESG no Paraná. Ao lado dele é o coronel Said Zendim, que é o responsável pelo Museu do Expedicionário. Ao lado dele é o coronel Benetti, é o ex-comandante do 15, lá na Lapa, Grupo de Combate de Artilharia Autopropulsada. Ele foi adido militar do Brasil também em Varsóvia. E o coronel Benetti também é um dos instrutores da Academia das Agulhas Negras, instrutor na Escola Superior de Guerra, me deu aula. Foi uma grande honra ter ele como professor e acabou se tornando um grande amigo também. Ao lado dele é o general Alessio, ele é o ex-comandante aqui do 5º no Pinheirinho, tá? General Alessio. Então, assim, são grandes pessoas, grandes representantes das nossas Forças Armadas e das nossas instituições. Isso é um dos representantes da Guarda de Honor do Panteão. Exatamente. Ali, ó, não confundam. Ó, ali está o símbolo, né, da bandeira, da Guarda de Honra, e ao lado está um deles, ele está ali de terno azul, está com as luvas brancas também, da Guarda de Honra. O outro rapaz que está segurando também a bandeira italiana, também representante da Guarda de Honra. Então, essa foi uma data comemorativa da Itália, que é o 4 de novembro, feita ali da data da unificação italiana, da independência italiana, feita ali na Sociedade Giuseppe Garibaldi.
eles convidam as outras instituições, né? É uma instituição militar, a Guarda do Pântano, eles convidam também as outras instituições militares, a BFIP é uma delas, né? Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, os Boinas Azuis, eu represento o estado do Paraná, na ocasião fui representando, e aí foi feito, tem a Associação dos Oficiais da Polícia Militar, a própria Escola Superior de Guerra, a DESG ali representada, alguns oficiais militares, e a Guarda ela fez um convênio com essas instituições. Tá? Por exemplo, Liga Paranaense do Expedicionário, doutora Raquel Regner, que representa, é a presidente da Liga, também estava nessa comemoração. Eles promoveram um acordo cívico-cultural de todas essas instituições. Foi feita a assinatura desse convênio na Sociedade Dante Alighieri, numa sessão especial também, com a presença de diversas autoridades e representantes de todas essas entidades cívico-militares. Eu assinei pela ABFIP o convênio tratado, e aí foi assinado em italiano e assinado em português. Foi um tratado de cooperação bilateral, né, entre as instituições brasileiras e as instituições italianas. Isso foi levado lá para a Itália, ao governo italiano, e aí quando chegou na data dos 150 anos da imigração italiana, da comemoração da imigração italiana, foi um evento comemorativo no Porta Romana, ali em Santa Felicidade. E aí foi muito interessante o evento, por quê? Porque eles instituíram a medalha comemorativa, né, dos 150 anos, e a comemoração ela começou lá em Roma, com a presença do presidente italiano e da primeira-ministra, da Giorgia Meloni. Foi feita toda uma solenidade. Essa medalha ela foi uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Ela é oriunda do tratado que foi assinado entre a Guarda de Honra do Pântano, né, e as outras instituições cívico-militares aqui do estado do Paraná. Então, por exemplo, a ESG, a DESG assinou, a Liga Paranaense do Expedicionário, a ABFIP, a qual eu represento, né, Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, a Associação Cultural dos Oficiais da Polícia Militar e N instituições, né? Foram acho que 8 ou 10 instituições que fizeram a assinatura desse convênio. Não me recordo de todas elas agora aqui de cabeça, mas esse convênio ele foi assinado então numa cerimônia especial ali na Sociedade Dante Alighieri, numa data específica. E foi assinado em italiano e em português esse tratado de cooperação. Esse tratado foi enviado para a Itália e aí o governo italiano concebeu essa medalha em comemoração aos 150 anos da imigração e da cooperação entre Itália e Brasil, da imigração italiana. Como é que foi isso feito? Foi muito interessante, porque essas medalhas elas são numeradas, tá? E foi feita uma cerimônia no Monumento Nacional a Vítor Emanuel II, lá em Roma, e é um monumento também conhecido como Altare della Pátria, tá? Um monumento muito importante, é um palácio muito bonito, e foi feita uma cerimônia, na data ali foi 21 de fevereiro, teve a presença do presidente da Itália, da primeira-ministra, da Giorgia Meloni, dos representantes máximos do Estado italiano, das Forças Armadas. Várias personalidades e autoridades foram condecoradas. Mas essas medalhas numeradas, então a minha é a de número 17. Então eles entregaram, se eu não me engano, não sei se foram 12 medalhas lá em Roma, tá? De manhã, no começo da tarde, feita a cerimônia. Quando chegou no mesmo horário, né, quando o fuso horário aqui no Brasil correspondeu ao mesmo horário que começou lá na Itália a cerimônia, eles começaram também a cerimônia aqui no Brasil, no restaurante Porta Romana, onde ela foi realizada. E aí nós fomos convocados e recebemos ali essa condecoração juntamente com outras grandes personalidades aqui do estado do Paraná. Foi uma grande honra também, uma grande satisfação ter feito parte desse evento e ter recebido essa homenagem, logicamente em decorrência do trabalho que as nossas instituições têm feito de forma cooperada. Ali é uma foto minha com o Filippo Marcon. Eu estou com a boina azul, né, da BFIP, das Forças Internacionais de Paz, né, e o Filippo Marcon ali é o representante da Guarda de Honra, né, do Pântano, está ali na foto comigo. Uma grande cerimônia, uma grande satisfação estar nesse evento, e a medalha ali é muito bonita. É isso, show de bola.
muita coisa, muito assunto que a gente nem sabe que existe, na verdade. E a gente Né? ainda nem falou de política e de economia. Não deu para falar. Vamos falar um pouquinho aqui para fechar, que era sobre isso que a gente queria falar. Na verdade. A gente já vamos falar sobre isso, né? Mas agora, eu queria que você falasse um pouquinho como empresário. Você é proprietário de uma farmácia de manipulação. A Larissa já contou aqui a história pra gente e tal. Eu queria que você falasse pra gente como é que está esse mercado hoje, o empresário. Como o empresário está se sentindo, como que está o movimento empresarial hoje, né, do qual você pertence. Tá, a gente realmente tem uma farmácia, né, eu e a Larissa. Eu trabalho também como consultor e aí a gente tem um outro trabalho desenvolvido junto à política também. Então tudo isso acaba dando a condição de ter um panorama e uma visão um pouco mais ampla da situação que a gente Uma informação. Uma informação mais ampla sobre todo o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a tua pergunta, você quer saber especificamente o que, Rogério? Nessa área, um exemplo assim, você como proprietário, empresário de farmácia, por exemplo. Tá. Como você está sentindo o mercado da farmácia? As pessoas estão vindo comprar, estão tendo dinheiro para comprar. O que fala-se? O que eles conversam com você nesse sentido? O cenário econômico que você está vivendo. Real teu, né? Tá. Porque vocês têm, não sei se é uma associação de farmacêuticos, de farmácias, e que você e a Larissa são envolvidos. Sim, né? A Larissa, ela faz parte da Anfarmag, ela faz parte da diretoria da Associação Nacional de Farmácias Magistrais e também faz parte do grupo técnico do CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia. Então a gente acaba, eu também por decorrência, consequência, estando envolvido nessas conversas com diversos empresários do setor. Está um ano muito difícil. É um ano muito desafiador, muito difícil. Diversos empresários têm se queixado da queda do movimento e da queda da rentabilidade, porque os custos eles aumentaram bastante e as margens também diminuíram. Então tem muitos empresários, inclusive a gente tem notícias aí de várias farmácias que se fundiram, né? Para acabar, digamos assim, farmácias concorrentes da mesma região, do mesmo município, acabaram se fundindo para não fechar, e outras que efetivamente fecharam mesmo suas portas, porque não conseguiram arcar com os custos, que são muito altos mesmo. Mas assim, isso também hoje não tem a ver com o tarifaço, porque você está falando do ano, o ano está difícil. Para o setor farmacêutico ele está bem desafiador, e para diversos setores da nossa economia. A gente pega a última notícia que foi dada e começa a culpar ela, né? O tarifaço que está fazendo isso. Né? Mas ela tem um início. Tem um início. Então vamos pôr uma data, começo do ano, final de ano. O tarifaço é uma continuidade do que está acontecendo. Vamos separar as coisas. Você tem uma situação econômica hoje no Brasil que a gente está vivendo um momento onde você tem uma elevação da tributação. Então, esse governo atual, o governo federal atual, ele elevou bastante a tributação e os seus gastos públicos. E isso acaba decorrendo que acaba sobrando uma parcela menor da renda das famílias para uso pessoal, uso próprio. Eles têm que acabar usando grande parte dessa renda para fazer a contribuição obrigatória dos seus tributos, dos seus impostos. As taxas também aumentaram. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e precisa de alguma documentação, tem que pagar alguma taxa em algum órgão público. Esses valores eles estão aumentados de forma substancial, acaba impactando no bolso dos consumidores e na disponibilidade de renda até para um cuidado pessoal. E aí vamos separar, né? Você tem as farmácias de rede, né? Que são as farmácias que a gente brinca, diz que são as farmácias de caixinha, né? Que vendem não só medicamentos, mas também vendem muita conveniência, muita perfumaria, muita coisa. Elas também estão sentindo o momento do setor, mas as nossas as farmácias, particularmente as farmácias de manipulação, que trabalham com a personalização, individualização dos medicamentos, elas estão sentindo sobremaneira esse momento, né? Por causa do aumento dos custos e da diminuição da sua rentabilidade. E também o seu custo efetivo, né? O nosso custo fixo aumentou bastante. Tá? Os aluguéis
tiveram aumentos, as taxas condominiais tiveram aumentos, os impostos houveram aumentos. Por exemplo, contas de luz. A gente está num momento que a gente está numa conta de luz aí que está, acho que bandeira vermelha. Vermelhaço. Indo para a bandeira vermelha nível 2, né? Você vai pegar numa empresa que trabalha o dia inteiro com equipamentos, isso vai impactar no final do mês, com certeza, tá? Então é luz, é energia, é iluminação, energia para os equipamentos, para manipulação em si, são geladeiras, são equipamentos específicos, tudo isso acaba impactando. E aquela luta constante de não repassar esse custo para o consumidor final, do mesmo jeito que vocês estão recebendo esses aumentos de custo, não passar na mesma proporção para o consumidor final. Uma luta isso. A gente não consegue repassar. Muitas vezes, se a gente repassar, o consumidor deixa de fazer o medicamento. Exatamente. E eu vou dizer para você, Rocha, tem diversos medicamentos hoje que a gente está simplesmente repassando eles, não tendo margem alguma, só repassando para o consumidor. Sem margem de lucro. Sem margem, para que ele simplesmente não interrompa o seu tratamento. Tá? Isso tem acontecido. E, entre aspas, vocês são os pequenos, né? Nós somos os pequenos. Né? Porque as grandes redes aí também estão passando, mas se viram, né? E a gente não tem como fugir. Vocês ali tem que ser aquele... Não pode fazer um grande estoque, porque tem coisas que é perecível, tem toda essa confusão que... Você tem os medicamentos, todos eles, os ativos farmacêuticos, eles têm um prazo de validade e eles têm toda uma forma adequada para serem guardados, estocados e manipulados, todo o armazenamento. Então, se você não seguir todos os protocolos e não respeitar também, e os custos de manutenção desse estoque também são altos. Tá? E de renovação dele também são altos. Então, raramente e equipamento, né? Porque balança, tudo ali, hoje Tudo isso tem que ser anualmente revisado e certificado. Isso tem um custo alto também. Porque, não é porque é de manipulação que o cara faz lá nos olhos e... Não, tem que aferir todo o equipamento. Não, para vocês terem ideia, as nossas balanças, a precisão dela é milesimal, né? É milésimo de grama. Então, divida uma grama em 1000 partes, a nossa precisão é de milésimo de grama. Então, às vezes... A mão de obra é uma mão de obra capacitada. Especializada, capacitada, treinada. Tudo isso gera um alto custo. E as pessoas, erroneamente, elas têm uma visão de que o medicamento manipulado ele tem que ser, às vezes, mais barato do que o medicamento industrializado. O medicamento manipulado ele é artesanal. Não, ele não é artesanal. Ele é individualizado e personalizado para você. É o teu consumo. Muitas vezes, na maioria, não é muitas vezes, na maioria das vezes, é aquela receita médica individualizada, personalizada. O medicamento vai ser feito para você. Ele tem que ser feito na tua dosagem. Esse é o grande diferencial, né? Exatamente. Então, isso tudo tem um custo diferenciado. Porque se você tem uma deficiência em tal área ali, o médico vai receitar um pouco mais aquilo do que na farmácia é meio genérico, porque a caixinha lá de Dorildo, não sei o quê, é para todo mundo. Todo mundo usa. O teu tipo, vamos dizer, barateando, o teu tipo de gripe é diferente do meu. Vamos dar um exemplo mais concreto, Rogério. Você pega um remédio aí para pressão, não vou citar o nome aqui, que tenha lá uma dosagem de 100 miligramas. E existe o outro no mercado comercial que tem a dosagem de 50 miligramas. Mas quem diz que a tua dosagem necessária não é 65 miligramas? E aí? 80 miligramas? Tem que manipular. Vai ter que manipular. Então, o que a gente faz? A gente retrabalha ele, faz o fracionamento dele, desintegra o medicamento, faz o fracionamento dele e reembala ele na dosagem correta prescrita pelo médico, pelo profissional médico. E isso acontece com diversos medicamentos, né? Então tem todo esse serviço de retrabalho ou então o serviço de confecção de medicamentos específicos com uma formulação individualizada e personalizada. Ô Rocha, a gente falou aqui coisa que a gente não sabia hoje, hein? Olha, da outra vez que o Gledson veio, eu falei para você, né? Eu saí me sentindo mais, não só mais informado, mas me sentindo mais cívico. Eu passei... Bom, eu já sou... Foi motivado a ser mais patriota, Rocha? Mais orgulhoso de ser brasileiro. Resumindo, é isso. E é assim, gente, aqui no Novocast a gente traz pessoas que têm bagagem para contar, coisa para contar. A gente está com um episódio aí quase de 2 horas. E muita novidade, muita coisa boa. Um assunto bom, relevante para a gente conversar e trocar ideia.
Gledson, vai ter que voltar outras vezes, que hoje não deu para falar a metade. Com prazer. Né? Hoje a gente só contou dele. Sim. Né? Falamos dele, dos certificados, das instituições, toda. Nem falamos da profissão, não falamos nada disso. Hoje a gente fez um caminho mais rápido aqui e deu 2 horas. Já deu 2 horas. Já deu 2 horas. A gente volta. Mas então, vamos fazer um... Me permite? Não vamos falar de mim, vamos falar então de você, Rocha. Que Por você quê? se sentiu mais cívico, né? Sim, Mais patriota. com certeza. A gente está vivendo um momento, vocês me perguntaram, por que participar de tantas instituições? Porque a gente precisa, a gente deve. As pessoas, a gente vive um momento hoje onde está todo mundo insatisfeito e está todo mundo reclamando. Mas como é que as pessoas expressam essa insatisfação? Hoje eu brinco que nós temos N leões de grupo de WhatsApp. O cara vê uma notícia no celular ou vê uma notícia na televisão, aí ele pega, abre essa notícia no celular, aí ele está indignado. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. O que ele faz? Não, ele nem comenta. Às vezes comenta. Pega ali no Instagram alguma coisa, põe um comentário embaixo, já fez a parte dele. Aí tem outro que fica mais indignado, ele dá um clique ali e passa para 5 amigos e 10 grupos dos quais ele participa. Pronto, fiz a minha parte. Você realmente fez alguma coisa? Todo mundo rosnando. Não, você não fez nada. Você não fez nada. A gente precisa realmente participar das entidades, precisa colocar mãos à obra, realmente arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Porque as pessoas elas falam, alguém tem que fazer alguma coisa. Tá exato, alguém tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Se nós não fizermos alguma coisa, ninguém vai fazer. Somos nós. A gente precisa lembrar que todas as pessoas que têm solução para esse país estão nesse país e vão sair do povo. Porque o povo é o país. Então, se alguém tem que fazer alguma coisa, mas é alguém do povo. Por que não eu? Por que não nós? Por que não nós? Né? Eu gostei disso. Uma boa colocação. Vamos voltar a falar disso então. Bora. Só de raiva. Vamos. Só de raiva. Vale muito a Vamos pena. parar de rosnar e vamos falar aqui desse Vale negócio. muito a pena. Ele falou que tem vários leões de internet que os caras ficam rosnando. Né? Compartilha. Vai, não acredita. Eu tô com raiva. Imagine, fez isso. Agora ele está dizendo, não, vamos rosnar junto aqui. Senta aqui. Vamos rosnar. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí. Espero que você tenha assistido até ao fim, curtido, compartilhado, aprendeu sobre várias instituições que temos na cidade, no país, no mundo. E tivemos aqui um polonês italiano, tivemos ali um outro polonês, tem um escondido lá que não veio da Oi aqui, mas ele está ali. Ele tá ali só de olho, só de butuca. E o Aládio que está ali apertando os botões eletrizantes. Né, Aládio? Isso mesmo. Aprendeu bastante aí hoje, Aládio? Aládio Camargo. Oxi. É? Uhum. Ah, então tá bom. Quero Gretchen. mais episódio desses, hein? É bom, é? Deixe uma palavra final pra gente ali e vamos pra casa. Olha lá pra câmera da verdade ali. Deixa uma palavra aí. Deixar uma palavra. Juntos somos mais fortes. Maravilha. Boa. E como é que é aquela frasinha que a gente usava? Agora, bem, eu tava com ela, fugiu Agora é você em primeiro lugar. Essa era da campanha. Agora é você em primeiro lugar. Essa aí, eu sempre brinco. Mas aí a gente pode mudar, né? A gente pode brinca evoluir para 2026. Eu vou fazer assim, ó. Agora é com você, vem comigo, porque agora é você em primeiro lugar. Aí, fechou. Tamo junto, semana que vem, Segundou estreou. Né? Venha participar com a gente aí, assista, compartilhe, comente. Exatamente. O seu comentário é. Fala o que vocês acharam relevante. que o Rocha não fez barba pra mim gravar hoje. Eu cortei o beiço, mas eu fiz. Cortou o beiço, O mas. Gledson fez também. Você, olha. O Aládio fez barba, rapaz. Eu não fiz a barba para não me atrasar e devia ter feito. Devia ter feito, porque chegou atrasado. Devia ter Dava pra feito. fazer barba, cabelo e bigode. Dava para fazer. Muito bom, muito bom. Valeu, gente. Deus abençoe. Valeu. Boa semana. Tamo junto. Tchau.